E aí o Tom Capone fala assim pra mim, bem objetivo, assim, ele fala, a banda não é tão boa assim, mas serve pro que a gente precisa agora. Falou assim. Caralho. Aí eu falei pra ele, me dá só uma oportunidade que você não vai se arrepender. No final do dia eu recebo uma ligação falando, a gente vai contratar vocês. Sempre saio à noite, sempre deixa a sensação. Quando o sol se for, meu amor, onde você for. E o Mercador de Almas, que inclusive foi como vocês abriram o Rock in Rio de 2011, que era rock, né? Fala aí, meu povo, estamos começando mais um Os Bastidores de Tudo. Não se engane, a nossa casa é Fortaleza, tá? É daqui para o mundo. Se você quiser assistir também meu outro projeto, que é Os Nordestinos pelo Mundo, você pode ir lá, conferir, tá no card. A gente vai botar uma série de entrevistas aqui que tem a ver com a entrevista que eu vou fazer hoje. O cara que eu vou conversar hoje é um cara que eu admiro muito. Fez parte da minha história, da cena musical, quando eu morava no Rio de Janeiro. Eu vivi de perto, vi o nascimento da banda até o momento que está hoje, e mais do que tudo, o nascimento do artista, da personalidade que está aqui na minha frente, que eu admiro muito, a coragem, a valentia que teve em vários momentos, e a transformação artística como cantor, compositor, músico, enfim, uma série de coisas. Vou poder fazer uma entrevista com propriedade, porque, de fato, acompanho a banda desde o primeiro disco, então vai ser massa. Se você é fã dessa banda, você vai curtir a entrevista, fica com a gente. Hoje eu estou com ele, depois de várias tentativas, estrada, batendo. Eu estou com o Tico Santa Cruz do Detonautas. Como é que você tá? Beleza? Como é que tá, Léo? Seja bem-vindo, cara, aos Bastidores de Tudo aqui. E é uma honra ter você aqui, bicho. Sou teu fã. Obrigado pelas palavras. A gente já tinha tentado, né, em outras oportunidades, vir até aqui. Por conta de agenda, acabou não acontecendo, mas estava no nosso radar aqui também. Mas a sua assessora é gente boa pra caralho, sempre tentando. Na última vez você pôde, eu tava viajando. Sim. Mas agora o que importa é que deu certo. Não, tamo aí. E, cara, sou teu fã. Conheço a banda e vamos trocar essa ideia. Eu quero passar, cara, fazer uma entrevista. Já fez vários podcasts, mas fazer uma entrevista passando pelo que me tocou do Detonautas, da tua carreira, o que fez parte da minha história. Porque se eu for passar por absolutamente tudo, é coisa pra cacete, né? São muitos anos já fazendo, desde 2002. 2002, né? O primeiro, 2002 que a gente lança o disco, primeiro né? disco, né? O Detonautas é 97, já tem 27. Mas desde 2002, do primeiro disco. Sim. Pro mundo, assim, né? E então eu vou pegar as coisas que mais me marcaram, vamos falar de música, falar uma porrada de coisa. Mas, cara, você é de onde do Rio de Janeiro? Cara, eu nasci na zona sul do Rio, em Copacabana. Depois, a minha primeira lembrança, assim mesmo, de infância é Lagoa, né? Que meus pais moravam na Lagoa. Na Lagoa. Uma família de classe média alta. Sim. Mas aí a história da minha vida vai passar por vários altos e baixos. Vários ali. lugares, né? E aí, mas originalmente, zona sul do Rio. Perfeito, Chico. A gente vai ter tempo de falar sobre tudo isso. Mas eu quero te fazer uma pergunta, cara. Porque assim, eu também sou músico, também sou compositor, toco. Tô desde 2019 aposentado das bandas. Mas você nunca deixa de ser músico, você sempre tá ali fazendo as coisas. Mas eu lembro, Tico, quando a música entrou na minha vida de fato. Quando eu senti que, caralho, eu preciso fazer isso. Foi quando eu tava no Metropolitan. Tu tá ligado? O Metropolitan já teve dezenas de nomes depois, mas pra mim é o eterno Metropolitan. E que eu vi o João Baroni e o Herbert Viana na turnê do Vamos Bater Lata, que pra mim é um dos discos antológicos dos Paralamas. Sim. E eu vi o Baroni com aquela bateria, Baroni no auge, assim, eu acho que aquele era o auge dele. Aí eu puxei minha mãe e falei, eu tinha 13 anos, eu falei, eu preciso fazer isso aí, eu quero uma bateria. E quando eu vi o Herbert, eu falei, cara, eu preciso tirar aquele violão dali, porque pra eu compor, eu não posso depender de outras pessoas. Então foi aquele momento, Vamos Bater Lata, que eu olhei e falei, eu preciso fazer isso. Você teve esse momento ou foi uma construção, foram anos que foi moldando isso, ou teve um momento que eu vou ser um artista, eu vou ser um compositor, cantor? Cara, a minha família por parte de mãe sempre foi muito musical. Meu tio é maestro, minha mãe sempre cantou, sempre tocou violão em casa. Minha família porque assim, meu pai é um cara mais como é que eu posso dizer? Uma pessoa mais introspectiva, né? E a minha mãe é uma pessoa mais expansiva. Então, meu pai é engenheiro civil, um cara mais dos números, mais das ciências exatas e tal. E a minha mãe, ela sempre gostou de cantar. Ela uma pessoa que cantava nas festas, tocava violão e tal.
e aquilo, de alguma maneira, estava me cercando. O que me despertou, assim, de fato, não foi uma música ou uma banda, necessariamente. Foi a cena que começou a surgir na época da MTV. Sim. Né? Então, eu sempre ouvi muito rádio. Então, a música estava sempre constantemente, que era o veículo que a gente tinha na época, né? Sim. E a minha mãe ouvia muito rádio e tudo. E eu gostava, me lembro que da primeiro impacto que eu tive quando eu vi, por exemplo, o Raul Seixas fazendo o Pluct Plact Zoom e tal, aquilo ali me chamou muita atenção, mas eu não queria ser artista ainda naquela época, eu queria ser jogador de futebol. Sim. A coisa era a primeira alternativa, assim, quando eu criança, era porque eu sempre gostei muito de esporte e minha parada era, tipo, eu queria ser jogador de futebol. Sim. Mas quando a MTV entra, e aí começa a trazer esse universo. Aí eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos, aí dali que eu conheci, botar ali o Guns N' Roses, ali o Faith No More, as bandas internacionais. Eu sempre ouvi muito rock brasileiro, mas quando a MTV traz essa cena internacional, Gringa, né? aí eu começo a olhar com um olhar de, acho que um dia eu vou fazer isso. Irado. Você tem uma história com Fortaleza, cara, que é curiosa. Isso é muito falado aqui, eu não sei se tu viu, né, que eu abri uma caixinha de perguntas, também tem pergunta pra caralho da galera, que depois eu cedo um espaço pra isso. Mas você veio pro Será Music num ano com o Gabriel Pensador na equipe, né? Sim. E no ano seguinte você era headliner do Será Music. Se não me engano, foi 1 ano de diferença, né? Não foi um ano, não, foi um pouquinho mais. Assim, eu vim aqui no Será Music com o Gabriel. A primeira vez, eu me lembro o line-up, tinha Cássia Eller, o Surto. Sim. Foi um line-up que, tipo, enfim, eu tava trabalhando com o Gabriel. Eu fui convidado para trabalhar com o Gabriel no primeiro momento para ser segurança. Porque o Gabriel tinha um segurança que não ia poder trabalhar. E aí ele me chamou para fazer um show, era em Salvador, o show na Concha Acústica lá de Salvador. Pode crer. Aí eu fui, enfim, eu sou uma pessoa muito proativa. Fiz o que eu tinha que fazer ali, ele me orientou e tal. Aí, tipo, esse segurança acabou que eu sou muito próximo do Gabriel, ele preferiu que eu ficasse junto com ele ali. Aí eu não fiquei só nessa função como segurança, comecei a fazer a produção, meio que ele faz tudo, assim. Sim. Também vendia merchandise, e aí quando eu não tinha merchandise eu fazia parte de produção, reconhecimento local. Isso me deu uma carga, uma bagagem muito grande até para eu entender como é que é o funcionamento do backstage, né? Da parte de produção e tudo. E quando eu vim pra cá, cara, a primeira vez, foi nessa situação. O Gabriel veio tocar no Será Music. Eu fiquei muito impressionado, porque era no hotel, né? E era Marina. No Hotel Marina. Primeiro que o hotel é maravilhoso, e depois que você tava ali, festival, saía do hotel andando, ia pro lugar enorme, várias atrações. Eu dei de cara com a Cássia Eller nesse dia. A Cássia Eller é super tímida, assim, né? Eu fiquei muito... Cássia Eller, porque ela tava começando aquela escalada dela do acústico e tudo, o bolo do Surto. Eu não conhecia ninguém, eu estava ali trabalhando como uma pessoa... Produção e tudo. E ali, quando eu subi ali naquele palco que eu vi aquilo ali, eu falei, cara, um dia eu vou tocar aqui nesse festival. E aí eu acho que demorou uns 2 anos, assim. Pô, mas foi muito perto, né? Foi bem perto, assim. Aí, tipo, mas o Detonautas já estava fazendo show, já tinha uma história e tudo. E aí, quando a gente tocou aqui no Será Music a primeira vez, eu, inclusive, em cima do palco, fiz questão de lembrar dessa história. É foda, né, cara? Porque o Será Music é antológico. Eu era fotógrafo do Será Music. Fotografei o Será Music por anos. Foi até 2010. Sim. Aí parou. Eles tentaram voltar agora. Rolou, bateu na trave. Teve festa de lançamento, pô. Sim. Acho que foi Pete e Nando Reis. Você estava acompanhando, né? Acompanhei porque eu fiquei na torcida, né? De que voltasse o Será Music, porque é um festival que marcou muito na minha vida. E ele era o festival, assim, nacional, né? Que todas as bandas até do Rio queriam vir tocar aqui, Sim. né? Tem o Mada, né? Tem João Rock. E o Será Music era um desses festivais fortes, né? Será Music assisti muitos shows importantes no Será Music. Assisti o retorno do Paralamas, né? Que teve Paralamas e Los Hermanos no mesmo palco. Participei de um show junto com Titãs, cantando com eles, né? Lugar Nenhum, que era uma música que o Detonautas fazia cover na época, que a gente abriu o Chili Peppers, por exemplo, foi uma música que a gente botou no nosso repertório. Tem essa história aqui, E tem toda essa história, né? Dessa trajetória de estar no backstage e depois subir, e depois né? estar no palco principal lá do evento. E a tua ligação com o Gabriel Pensador é de moleque, né? De adolescência, não é isso? O Gabriel era muito amigo do irmão de um grande amigo meu, que ainda é meu irmão, praticamente. Como eu te falei, né, no começo, a minha história de vida ela passa por umas fases meio complexas, assim. Eu era de uma família de classe média alta. Meus pais se separam, a minha mãe vai morar
na Barra da Tijuca, que é um lugar de Sim. condomínios, etc. E aí passa por uma transição bem esquisita e, de repente, meu pai quebra. E aí, quando quebrou, tipo, a gente morava num condomínio de classe média alta, mas a nossa realidade era de nada. Tipo, de ovo na geladeira, água num lugar... que é uma coisa muito... Para um garoto de 12 anos, 13... Discrepante, né? Muito estranho. Você estava num universo de gente com muito dinheiro e você não tinha nada nem para comer. É foda. E aí, tipo, minha mãe era professora de hipismo. Ela é um esporte de elite, né? Um esporte caro. E eu tinha um amigo lá que eu conheci numa atitude até bem polêmica, assim, que eu, tipo, era o único preto que tinha fazendo o esporte, né? Hipismo. No clube. E a gente estava jogando futebol e, tipo, a bola sumiu e aquele ambiente hiper racista que a gente vivia naquela época. É culpa do preto, lógico, né? Tipo, quem roubou a bola foi ele, só pode ter sido. E a gente caiu na porrada e tal. Acabou que depois a gente encontrei a bola e pedi desculpa para ele, acabou se tornando meu melhor amigo. A gente começou a ficar muito próximo e quando a minha família se desintegrou, a família dele me adotou. E aí eu fui para casa dele. E aí nesse ambiente da casa dele, era um ambiente que tinha essa galera, por conta do irmão dele que era mais velho, aí tava o Gabriel, que andava com ele, o MV Bill, uma galera mais do rap, assim, que estava ali no começo dessa história do rap ali no Rio de Janeiro. Então eu acabei conhecendo o Gabriel, que não era tão meu amigo, porque era uma diferençazinha de idade, mas naquela época fazia muita diferença. Sim, claro. E aí com o tempo acabou que a gente convivia tanto ali naquele ambiente que acabamos ficando amigos também. Né? E aí, tipo, aí acabei indo para esse universo, nos anos 90 ali, de conhecer o outro lado do condomínio, né? Sim. Porque todo mundo vivia ali num condomínio na Barra da Tijuca, mas a gente começou a ir para as comunidades, para as periferias, para as favelas, onde eles estavam começando com a história do rap no Rio de Janeiro ali. E eu acompanhei isso de perto, assim. Então isso me impactou muito, me influenciou muito, porque aí sim as coisas começaram a se conectar em relação a essas discrepâncias de condomínio, de periferia, de desigualdade, de ter dinheiro, de classe média, mas ao mesmo tempo não ter. E aí, tipo... Está dentro de um condomínio de classe média alta, mas com ovo na geladeira. Isso é uma coisa que formata muito a origem das minhas visões de mundo, né? Do que você é hoje, né? Da forma como eu enxergo o mundo. Foda mesmo. Então, depois desse lance do Gabriel, que você veio aqui pro Ceará Music, obviamente, e você voltou com o Detonautas, eu quero passar um pouco, porque eu conheci o Detonautas um pouquinho antes do disco, porque vieram falar comigo, me apresentaram, falaram, tu conhece, sei lá o quê? A gente estava na mesma cena tocando, eu ouvi falar do Detonautas, mas eu não tinha ouvido. Sim. Quando saiu o primeiro disco, que é com o próprio nome, Detonautas, foi 2003, né? 2 para 2003, né? 2003 ali. Por ali. Foi pela Warner, né? Sim. A Warner Music que lançou vocês, Foi. né? Geralmente, o primeiro disco de qualquer banda é o melhor do que aquela banda tem do que foi feito na independência, né? Geralmente tu não para compor deixa eu compor um primeiro disco. É tudo que vocês vinham compondo, fazendo junto e lança. Exato. Né? Foi desse jeito. Mas o disco teve Olhos Certos, Quando Só Se For, Outro Lugar e a minha favorita, que nem me lembro mais, né? É a minha favorita do disco. Legal. Eu amo essa música e eu queria saber, Tico, qual é o bastidor desse disco? Porque toda banda, pelo menos naquela época, gravadora ainda representava mudar de vida. Você assinar com uma gravadora representava você dar certo. E foi o que aconteceu com vocês. Vem um grande impulsionamento financeiro, toca nas rádios, faz as coisas, vai nos programas de TV. Isso hoje já não é uma realidade, já não é assim que funciona. Mas ali era. Qual é o bastidor desse disco? Assim? Quais foram as pessoas que por detrás do que a gente vê movimentou para levar vocês para a Warner? Quais foram as pessoas importantes nesse começo que fez vocês chegarem lá? Tirando a banda, né? O mérito da banda. A gente, assim, a história do Detonautas é uma história por si só muito diferente, digamos assim, da formação das bandas dos anos 90, né? A gente se conheceu na internet, o Detonautas é uma banda que de fato se conheceu num chat, que era uma coisa impensável naquela época. E eu sou uma pessoa muito determinada. Assim, eu tracei uma estratégia para mim, no caso, na época, mas que englobava, obviamente, a banda, porque a banda era a forma da gente, de alguma maneira, chegar até esse lugar. Eu sempre acreditei que a gente ia fazer show
para a multidão, então a minha mentalidade estava voltada para isso. As pessoas talvez achassem que eu tinha uma visão meio megalomaníaca, mas eu falava, não, eu quero tocar para a multidão, eu não quero... Tipo assim, eu vou passar pelo processo, eu sabia que ia ter que passar por um processo de passar em tocar em todos os lugares, em qualquer situação, etc., mas eu já, no início ali, já com o primeiro demo do Detonautas, que tinha Eu Quero Voltar Pro Saco do Meu Pai, Nunca Mais Você em Cueca para a Praia e Aqui na Terra, eram 3 músicas. E eu já, com 6 meses de banda, eu já impregnei o pessoal da Rádio Cidade lá do Rio de Janeiro, porque eu tinha acesso ao e-mail. Essa história da internet basicamente é o seguinte: meu pai, tentando reconstruir a vida, monta uma loja com sociedade, com uma galera de hardware, né, digamos assim, de coisas relacionadas a computador. E eu era totalmente avesso a essa questão. Eu era do esporte. Naquela época tinha aquela coisa do computador nerd, esporte rival, digamos assim. E aí, quando a internet entra na minha vida e eu começo a frequentar os chats, etc., eu começo a ter uma ferramenta na minha mão que muita gente não tinha. Era um certo privilégio, né? Por conta dessa coisa do meu pai ter essa sociedade numa loja. E aí eu usava o e-mail para perturbar o pessoal da Rádio Cidade. Mas a gente não tinha nada naquela época, era só a intenção mesmo. E essas músicas, né? E essas 3 músicas. Eu mandando mensagem para a Soninha, que era a diretora da Rádio Cidade. Nunca vou esquecer o nome dela, porque ela foi a primeira pessoa que abriu esse lugar pra gente, né? E aí conseguimos convencer ela de ouvir o disco. E aí eles ouviram o disco e falaram, tá bom, a gente vai colocar aqui na programação que tinha um programa chamado Versão Brasileira, que só tocava música brasileira. Sim. E aí eles escolheram Eu Quero Voltar para o Saco do Meu Pai, como símbolo. Um clássico. E aí entrou e começou a tocar pra caramba na Rádio Cidade, e aquilo começou a tomar uma proporção que a gente achou que pudesse ser, de certa forma, já o início, né, a abertura da porta pro sucesso, pro glamour, para aquela vida que a gente sonhava, mas coisa nenhuma. Isso ainda foi demorar muitos anos. Sim. Mas para você entender qual era a motivação, que existia um direcionamento, existia um foco, né? Total. Eu quero chegar nesse lugar, então vamos tentar chegar nesse lugar. E nisso a gente construía com pautas relacionadas a essa questão de ser a primeira banda a se formar na internet. A gente levava release para os veículos de mídia, etc. Saíam muitas matérias, mas isso não era o suficiente para você assinar com uma gravadora. O que aconteceu foi que a gente gravou um disco, a gente foi fazer um show no Ballroom, que tinha lá no clássico, Rio. Botafogo, né? O Maitá, né? O Maitá. E o Fernando Magalhães, que é guitarrista do Barão Vermelho, estava nesse dia, viu o Detonautas, ficou empolgado com a banda, com a apresentação. A gente convidou ele, depois de uma conversa, para ser o produtor do disco. Na época tinha uma gravadora que estava começando a fazer um casting, que era a Top Tape. A Top Tape era uma distribuidora de filmes, né, de VHS, digamos assim. E eles abriram um braço, uma aba que seria para ser de gravadora mesmo de música. O Marcos Kilzer, que hoje é diretor artístico da Warner, na época era estagiário dessa gravadora. A gente conhecia o Marcos Kilzer, porque o Renato Rocha e eles faziam curso de produção musical na Estácio de Sala, no Rio de Janeiro. E aí a gente entregou para o Kilzer uma demo, e ele levou para o Marcelo Guapiaçu, que era o diretor artístico da gravadora na época. Mas logo que a gente assinou o contrato, eles faliram. Caralho. E aí eu perturbei o Guapiaçu para ele não desistir do Detonautas, para ele bancar o disco do Detonautas, por conta própria. Claro. E aí, eu sou uma pessoa que modéstia à parte, tem um poder argumentativo de convencimento muito grande. E aí consegui convencê-lo a fazer esse disco. A gente entrou no Rock House, que era um estúdio que tinha em São Conrado. Gravamos o nosso disco com o Fernando Magalhães sendo produtor. E fizemos essa demo. Nesse meio tempo, a gente participou do MADA. Sim, Jomardo. Com o Jomardo e tudo. O Jomardo chamou o Detonautas, mas falou, não temos como pagar, vocês vão ter que vir para cá por conta de vocês, porque era um festival independente. Sim. E aí teve toda uma missão. E aí é que eu acho que entra o diferencial do Detonautas. A gente era organizado. A gente, na época, tinha uma companhia aérea chamada Fly. E a gente mandou um projeto para Fly, dizendo que a gente botava um banner, no show da gente, para divulgar a Fly, já olhando de um jeito diferente das outras bandas. Comercial mesmo, né? E aí fizemos um release, mandamos para Marizia, que era uma marca de roupa, e aí falamos, vocês dão umas roupas pra gente, a gente usa no show, e aí vocês pagam, sei lá, uma diariazinha de R$50 de comida. Entramos em contato com a Secretaria de Cultura
do Rio Grande de Natal, né, no Rio Grande do Norte, eles arrumaram um quarto para 7 pessoas ficarem dormindo. Caralho. Então a gente se articulou, cara, tipo, com a companhia aérea, com a comida. Para resolver. E fizemos essa estruturinha e viemos para o Nordeste sem ter nenhum recurso financeiro. Ninguém tinha dinheiro para bancar essa passagem. E aí fizemos o festival e fomos eleitos a banda Revelação. E aí, quando fomos eleitos a banda Revelação, saiu na página do Globo, aquela coisa toda que tinha toda uma importância naquela época. A Warner, com o Tom Capone, chama o Detonautas para a gente apresentar o material para eles. A gente leva o material para eles. Me lembro que eu deixei o material lá eu estava com o Renato, entreguei o material para o Tom Capone. Eles entram numa sala de reunião e a gente se esconde no banheiro. A gente não foi embora, a gente entrou no banheiro. Pô, imagina, no terceiro andar da Warner tinha uma sala de reunião da presidência lá que eles se reuniam para ouvir as músicas e tal. A gente entrou no banheiro e ficou lá no banheiro, escondido. E aí eles estavam ouvindo várias bandas e tal, daqui a pouco eles começaram a ouvir o Detonautas. Aí ouviram o Detonautas, uma música, ouviram outra, aí ouviram Quando o Sol Se For, aí voltaram de novo no Quando o Sol Se For, aí ouviram outro lugar, voltaram novamente no outro lugar. A gente ficou super empolgado, falei, mano, vamos embora que vai dar merda, que daqui a pouco os caras vão sair. E não deu outra. Na hora que a gente estava saindo, dei de cara com eles, assim, o Tom Capone estava saindo da sala. E aí o Tom Capone fala assim para mim, bem objetivo, assim, ele fala, a banda não é tão boa assim, mas serve para o que a gente precisa agora. Falou assim. Caralho. Aí eu falou essa. Aí eu falei para ele, me dá só uma oportunidade que você não vai se arrepender. E aí a gente vai para casa. No final do dia eu recebo uma ligação do Wagner, que também hoje ainda trabalha lá na Warner. Acho que ele ainda trabalha na Warner, falando, a gente vai contratar vocês. Caralho. E aí eu, já tava com um filho recém-nascido e numa situação dessa coisa de ir para um lado e para o outro, não ter recurso, dinheiro, caramba. Eu trabalhava fazendo videokê, com o Gabriel, eventualmente, fazendo produção. Aí eu falei, a chance da nossa vida. Mas, cara, isso era muito relativo, porque ter a gravadora não significava necessariamente sucesso. Entraram 5 bandas junto com a gente, nessa mesma leva, né, do contrato com a Warner. Eles apostaram em 5. E apostaram em 5. Tem alguma conhecida que entrou nisso? Só o Detonautas ficou. Só o Detonautas. E aí, porque a gente fez um trabalho em paralelo à gravadora, né? Então, os bastidores do Detonautas é um bastidor de uma banda que conseguiu uma gravadora, mas que não parou de se organizar como estrutura independente para poder conseguir fazer o caminho para dar certo. Não era só entrar na gravadora e ter o investimento. Tinha todo um outro processo que acontece em paralelo com a gravadora, que é o que, no final das contas, acaba dando pra gente. Tu falou uma parada muito interessante. Eu conversei aqui com o Rodrigo Suricato, do Barão, que você citou aqui, o Fernando, né? E eu falei, na verdade, eu falei com eles por WhatsApp. A gente estava trocando uma ideia sobre isso. Porque ele viu um vídeo meu, eu falando sobre comercial, sobre a importância dos artistas. Que tem muita gente hoje meio guru, assim, que fala que a banda tem que fazer tantos vídeos pro TikTok, tantas coisas para aquilo, blá, blá. Beleza. Mas o lado comercial de a banda... quero tocar no Nordeste. No Nordeste são quantos estados? São 9, né? São 9 estados. O que eu preciso para desenrolar essa ida se ninguém me apoia? De repente você tem uma cota pequena para pequenas marcas e você levar essas marcas junto com você para o Nordeste, para os 9 estados do Nordeste. Eu preciso de marca exatamente o que o Detonautas fez lá em 2090. 99, 2000 ali. E muitos artistas, até o Rodrigo falou, cara, é foda, essa é uma ideia, pouca gente fala disso, mas ainda bate muito no ego de alguns artistas, do tipo de, eu não vou fazer comercial, alguém tem que me representar, alguém tem que estar lá falando por mim porque eu sou artista. E isso hoje em dia praticamente caiu, cara. Ou você vai lá e dá a cara a tapa e pede ajuda e tenta uma marca para te levar para um outro estado ou para gravar um CD, ou tu tá fudido mesmo. Porque você, merchan já é pouco. Uma coisa é banda grande, artista grande, né? É que nem Radiohead hoje virar e falar, não preciso de gravadora, não preciso... Porque é o Radiohead lota um estádio. Mas o artista novo, que não tem mais disco para vender, que não tem show para fazer, é difícil fazer show, são poucas casas de show fazendo. Então, realmente, o lado comercial do artista novo deveria ser mais falado, do cara realmente tentar ter um... Que nem podcast, Coca-Cola patrocina, tem outras marcas, mas a gente tem que bater na porta dessa galera e oferecer algo, né? Eu acho que as bandas podem oferecer algo, né? O método que nós utilizamos foi intuitivo. Sim. A gente não tinha um guru, não tinha ninguém falando pra gente como é que a gente tinha que fazer. E é isso. Eu entendi que
Primeiro que eu fazia uma coisa que é o seguinte, eu tinha uma cartolina, que é uma coisa que eu gosto, eu sou visual, então eu escrevia nessa cartolina ali todos os... Que nem você vê empresa hoje em dia, o que precisava conseguir, o que você precisava conquistar ao longo das etapas que você queria. A gente era uma banda que se organizava. O Detonautas, cara, assim, no início, posso dizer para você, muita gente talvez até tenha certas restrições à sonoridade do Detonautas, e eu acho que a gente nem venceu por conta da sonoridade, né? Eu acho que a gente venceu por conta da determinação, da organização, da objetividade, da frequência, né? da constância, de ser uma banda que ensaiava direto, que compunha direto, que chegava nos lugares e tocava o seu som autoral, não fazia show de cover, embora a gente entendia que em alguns lugares precisava botar uma ou duas covers. E eu acho que o método que nós desenvolvemos, né, funcionou muito bem. E, óbvio, hoje em dia você tem milhões de recursos de TikTok, Instagram, Facebook, mas naquela época você não tinha quase nada, era rádio e TV, né, e jornal. Então nós desenvolvemos esse método de organização, tipo, de foco mesmo, assim. Eu posso te dizer que depois que nós conquistamos, até deslumbramos um pouco e perdemos um pouco não a parte da organização, que sempre funcionou, mas a parte do business. Porque aí eu entro numa crise existencial minha, dessa coisa do que é o artístico e do que é o financeiro. Sim. Aí vai para essa coisa toda que mexe com a minha cabeça, que eu tive que tratar durante muitos anos, do conflito, do capitalismo, com não sei o que lá, essas coisas todas que são, na verdade, pequenas imaturidades que você leva da juventude, da forma do glamour que você leva. Tipo, a banda é uma empresa. Se eu tivesse enxergado isso com mais antecedência, no sentido de olhar como uma empresa, talvez eu tivesse conquistado mais coisas ainda. Mas eu acho que também, assim, a história da trajetória do Detonautas, ela vai passar por inúmeras situações entre as organizações e as desorganizações mentais, minhas principalmente, né, que de certa forma conduzi, liderei em muitos, de frente, né? Muitos dos processos. Mas, enfim... Mas você não encarou a banda como uma empresa no começo? Não, a gente não. Quando começou a entrar dinheiro... Depois que começa a fazer sucesso, cara, aí você está vivendo oba-oba, aí sai do lugar dessa coisa, a gente queria conquistar o espaço, né? Quando a gente conquistou o espaço, aí vem o outro lado, que é o lado da fantasia, o lado que você imaginava quando você tinha 15 anos, você queria viver. E aí você se depara com esse universo é extremamente sedutor, extremamente te confunde em vários lugares, é fácil de se perder. Por isso que muitas bandas não conseguem avançar, porque começa a ter uma questão interna, até de conflitos internos entre a banda, e coisas que vão acontecendo, muita droga, muito álcool, muito sexo, muita loucura. Não é uma lenda, é real, né? Eu estou dizendo isso do ponto de vista da fantasia. Não estou nem dizendo da prática, porque às vezes fica só nessa coisa da fantasia, mas isso te confunde. Né? Tipo, o que era o rock para mim no início? Sexo, drogas e rock and roll, era isso. O clássico, né? Era isso que no meu imaginário permeava a minha cabeça. E, cara, não é. Você tem que ter uma responsabilidade, você tem horário, você tem... compromisso, show, milhões de coisas da tua rotina que se você for viver isso aí, você vai se perder. Você tem que continuar sendo artista também, né? Compondo, tocando, tem performar. Exato. Então, assim, eu acho que entre mortos e feridos a gente... Saiu do outro lado. Conseguiu sobreviver, mas poderia ter se perdido. Mas tu chegou assim a cantar em algum momento, tipo, de perder mesmo a noção? Não, perder a noção... Não, porque eu sempre... A minha personalidade é controladora. Então, eu tinha um lado controlador que me mantinha vivo aqui, segurando. Mas, sem dúvida nenhuma, passei por etapas que foram muito perigosas. Sim. Que me botaram em risco vulnerabilidades absurdas que eu poderia ter me dado mal. Né? Porque eu fico imaginando assim, você tá na independência... Aí você tem um primeiro momento de banda, nesse primeiro disco. O primeiro momento, estoura, sai. Você já sai da tua bolha, já vai pro Brasil. Aí você se reafirma. Se reafirma de novo. Porque pelo menos os 3 primeiros discos de vocês, para mim, foram uma reafirmação atrás da outra. Assim, foi muito forte, né? A gente vai passar por cada um. Mas eu imagino que você tem que estar muito atento. Muito atento para não se lambuzar numa coisa perigosa, né? É perigoso, é muito perigoso. É muito fácil de você desandar. E, claro, a gente... É isso que eu tô te falando. Tinha um lado lúdico, mas tinha um outro lado de colocar em prática também as coisas que precisavam. Nunca perdi compromisso, nunca faltei show, nunca
enfim, eu cumpria com as minhas obrigações ali, com as coisas que eu entendia que eram importantes para a banda funcionar. Mas, cara, eu tinha 23 anos. Meu filho tem 23 anos. A imaturidade... Eu fui pai muito cedo. Então, de certa forma, ser pai muito cedo e também estar casado muito cedo me deu o equilíbrio que eu precisava para não desandar desse lado de cá. Tinha alguma parada aqui, né? Tinha um porto aqui que me segurava de alguma maneira para eu não... Teve uma época que eu achava que era de Morrison. Então, mano, loucura, loucura. Entendeu? Você entra em viagens que são muito perigosas, mas ao mesmo tempo tinha responsabilidades muito importantes. Filho, casamento, coisas que você tinha que manter aqui, que não dava. Então, de certa forma, houve um contrapeso, mas estamos falando de um cara de 23 anos, 24 anos. Famoso, com tudo à sua disposição. Podendo comprar umas paradas, A cabeça fica perturbada. Porque eu lembro que o Braulio Bessa veio aqui, um grande poeta. Conhece, né? Você gravou uma poesia do Braulio. Gravou, né? E ele é foda, né? Ele é foda. E ele falou assim, Léo, dinheiro não muda ninguém, ele revela. Entretanto, existem os perigos das pessoas boas. Por exemplo, você é uma pessoa boa, mas o dinheiro, ele pode te tirar um pouquinho, porque às vezes você não tem nada, velho. Tu tá na merda, lutando, tu aí com o filho, só que aí... Rapaz, eu nunca vi esse dinheiro. O meu lance não era o dinheiro. Mas não te assustou em momento algum quando caiu um dinheirão na conta e tu, porra... Não, você fica feliz, claro, né? Mas assim, eu tinha um propósito. O primeiro dinheiro que entrou pra mim forte, eu comprei minha casa. De cara. Pronto. Eu não era o cara que, queria ter um carrão. É a mesma que tu mora hoje? Não. Já foi pra Mas logo que eu ganhei uma grana, assim, um dinheiro, eu comprei uma casa, porque, enfim, afinal de contas é isso que eu tô te falando. Tem eu tinha essa minha família, que foi o que me deu, de certa forma, o meu concreto, para eu ter firmeza para poder fazer escolha. E aí, enfim, a minha questão com dinheiro era tão louca, cara, que eu me lembro que uma vez eu fui num programa do Luciano Huck, que ele tinha o Caldeirão, na Globo, e eu tive uma crise existencial porque eu tinha sido convidado para ser jurado e estava tocando uma música do The Clash na propaganda do Danone. E eu estava nessas viagens de conflitos internos meu. Como é que pode? O punk está aqui vendendo Danone. E eu ficava nessa loucura. Então eu fui uma pessoa muito conflituosa nesse lugar. Foda, né? E para mim foi muito difícil, entendeu? Juntar as duas coisas. Falar, não, eu posso ser. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso desfrutar do dinheiro. Eu tinha um conflito com o dinheiro, entendeu? O dinheiro, para mim, significava que eu estava me vendendo de alguma maneira, que eu estava me vendendo ao sistema. Mano, uma loucura que, tipo assim, graças à minha terapia, graças ao fato de que eu consegui também entender o funcionamento, mas eu demorei muito tempo para pacificar essa questão de ter dinheiro e do sistema e dessas coisas todas, que no final das contas era tudo confusão mental minha. Eu fui crescendo e fui, de alguma maneira, sendo alimentado por esses dois universos que me cercavam, né? Tanto o universo da falta, da ausência completa de tudo e das desigualdades todas, e ao mesmo tempo do privilégio de poder desfrutar de tudo. Então, esses dois universos eram muito conflitantes para mim. Eu demorei muitos anos para pacificar isso. Eu fui pacificar isso agora. Quem me ajudou a pacificar isso foi o Preto Zezé. Grande Preto Zezé. Ele é o cara que me pacificou, porque ainda com toda a minha maturidade, crescendo, etc., o meu conflito com essa questão financeira era uma questão muito difícil para mim. Eu me culpava de ter dinheiro, eu me culpava por ter conquistado coisas, eu me culpava de ter as coisas que a maioria das pessoas não tinham. E até que o Preto Zezé... Por que eu tenho, né? Cara, é horrível essa sensação. Foi muito... Isso me prejudicou muito, prejudicou o Detonautas, prejudicou um monte de coisa, porque é um conflito mal resolvido. Na verdade, fruto dessa coisa da infância, de ter muito dinheiro, depois não ter nada, de ver a realidade de um condomínio, depois ver a realidade da periferia, esses universos todos me Eu lembro de uma entrevista que a pessoa falou assim, mas como é que você vê o mundo? Eu falei, o meu mundo é uma guerra que eu tenho dentro de mim, do Irã e o Iraque, que eu tenho aqui dentro. Eu vivia em conflito absoluto, toda hora estava em conflito, e se reflete na minha vida. A minha história é muito de conflito dentro da indústria também. Total. Né? Até pacificar. Mas tem uma coisa massa em você, cara, que eu acho... e que me faz te admirar e que me faz te acompanhar há tantos anos, que se chama valentia, assim. Eu nunca achei que você foi um cara publicamente que se escondeu. Até para falar dos problemas.
quando você tem um problema, você fala desse problema. Você abre, você humaniza o seu processo enquanto pessoa pública. Você entendeu que você é uma pessoa pública. Em alguns momentos, obviamente, a gente pode falar, mas eu nem vou fazer tanto dessa entrevista ser isso, até porque você já falou, né, que deu um tempo, que te fez mal por muito tempo. Por exemplo, em 2022, você foi uma peça fundamental, você foi um artista fundamental, você foi um cara importante para o que estava acontecendo, mas você também humanizou o teu processo, a ponto de falar, ok, eu fiz porque eu achei que eu tinha que fazer, mas me fez mal. Agora eu preciso falar de Detonautas. Sim. Eu preciso dar um passo para trás, né? E isso me faz te admirar, porque você fala abertamente e às vezes os artistas eles se blindam tanto e eles mostram só um lado muito bom da coisa. Quando eu acho que você falar assim, bicho, eu ganhei dinheiro pra caralho em algum momento, mas eu não tava bem, eu tava achando que tava errado, culpado. Isso humaniza e bota você aterriza um pouco e faz o processo ser mais legal, sabe? Isso eu acho que os artistas, de uma forma geral, as pessoas públicas, quando fazem isso, tiram um recorte. Não é só um recorte bonito. Você acha que esses dias você postou, olha, esse Instagram aqui não é só sobre coisa boa, eu também tenho meus conflitos. Acho que foi essa semana que você postou, né? Dias, foi. Então, assim, isso é importante. Eu tenho a tendência a me aproximar de artistas e personalidades que aterrados à terra. Você está aterrado, entendeu? E isso é uma coisa que eu gosto em ti, cara. Não mude isso. Cara, né? Isso é da minha natureza. Apesar dos conflitos. Não, é da minha natureza. Mas, assim, hoje eu sou uma pessoa em processo de pacificação interna. É isso. Né? Eu acho que demorei muitos anos. Poderia ter conseguido chegar nesse primeiro passo de pacificação interna mais cedo. Mas eu acho que também a minha história de vida, eu acho que a coisa do fato do Rodrigo ter falecido numa questão de violência no Rio de Janeiro, potencializou coisas muito pesadas dentro de mim, que eu acabei canalizando para essas questões sociais, para as coisas que eu fui viver depois nos outros anos, etc. Então, eu acho que assim, a minha trajetória é uma trajetória de um artista em conflito consigo mesmo e com a sociedade o tempo inteiro, no ponto de vista do questionamento, de não aceitar as coisas embaladas como elas vinham, de certa forma. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso também gerou muito transtorno para a banda, gerou muito transtorno para a minha família, gerou muito transtorno para as pessoas que me acompanhavam. O Detonautas poderia ter sido muito maior em outros momentos e acabou não conseguindo chegar nesses lugares porque eu estava envolvido em situações muito delicadas e muito problemáticas. E essa pacificação, ela demorou porque é um processo interno que enfim, teve que passar por etapas, né? Mas existe uma parada sua também, cara, que... eu entrevistei aqui o Lucas Silveira, Sim. da Fresno, né? Na verdade, foi lá no Nordestinos. A galera nem sabe que ele é... Muita gente nem sabe que ele é nordestino. Acho que ele é do Sul, né? Mas ele é daqui, do Ceará, né? E a gente falou, até citou o seu nome, do quanto é bacana o fato, por exemplo, já houve um conflito na época de achar que o emo era isso, aquilo, mas sempre que você revê uma coisa que você pensava diferente, você tem a humildade de pedir desculpa e de falar que mudou o pensamento. Isso eu acho uma característica importante, nas pessoas. E não morrer com uma ideia só porque é uma ideia pré-concebida do que é o rock e que sei lá o que. Você tem essa característica também de se perdoar, talvez, né? E de pedir desculpa se você muda de opinião, né? Eu acho que é importante a gente estar sempre fazendo uma revisão. Isso né? faz parte da pacificação, né? Sim. Assim, esse é o que eu tô te falando. Esse meu processo, ele... Assim, cara, depois que eu entrei na psicanálise, na verdade, e não tem como escapar de falar sobre isso. Claro. Porque como a minha vida foi muito conflituosa na minha infância, meus pais brigavam muito, era muito conflito, essa coisa do financeiro, de quebrar, de você ter muito, de repente não ter nada. Ou seja, você ter aquela coisa, né, acesso a tudo, comprar as coisas, poder ter, de repente você tem uma escassez. Então é um trauma que eu tenho na minha vida, é um medo que eu tenho de passar por isso novamente, etc., ou dos meus filhos passarem por essa situação. Então o ambiente familiar conflituoso, ele vai se refletir necessariamente, se você não tratar, na sua vida. Então a minha vida, ela refletiu ao longo todo desse processo. Eu procurava o conflito. Porque o conflito era o lugar onde eu entendia a familiaridade. Se estava tudo muito calmo, gerava uma ansiedade em mim, porque podia explodir uma bomba a qualquer momento, porque era assim a minha casa. Então tu já é logo atrás. Entende? Então, tipo assim, a minha casa não era uma casa pacífica. Minha casa era uma casa que a qualquer momento explodia uma bomba e meus pais iam brigar
e eu ia ficar dentro de um ambiente que eu não queria estar ali e não tinha para onde fugir. Então, o que aconteceu? Eu fui me acostumando. E quando você vai se acostumando com o conflito, e aí você transita, né, a sua transição para a adolescência vai transportar esse lugar familiar. E a minha familiaridade era com a guerra. Então, se não tinha guerra acontecendo, eu ia inventar uma guerra, eu ia arrumar uma guerra. Para ficar confortável. Para ficar familiar. Entende? Para ficar num ambiente onde eu tinha controle sobre o que estava acontecendo. Porque no ambiente pacífico me dava... alguma coisa vai acontecer. E no ambiente de guerra, eu sabia o que estava acontecendo. Porra, ali está acontecendo isso, ali... Então, o controle, né? Então, quando não tinha o conflito, eu criava o conflito. Então, eu fui uma pessoa que criei conflitos. Eu puxava conflitos, eu procurava conflitos. Se não tinha um conflito aqui, eu arrumava outro ali. Se não tinha outro ali, eu arrumava outro ali. Cara, isso é um desgaste gigantesco. Eu imagino. Do ponto de vista, talvez, da biografia... vamos ver a biografia do Tico e tal, no futuro, algum dia. Sim. Tem muitos capítulos ali que talvez sejam entretenimento para as pessoas. Sim. Mas para quem viveu isso daí e quem depois foi fazer essa análise, rever essas análises e entendeu, aí você olha e fala assim, putz, podia ter evitado 90% desse caminho que eu procurei o caminho do trail. Se você tivesse a informação ao invés de antes. andar tranquilo, sabe? Sim, se tu tivesse a informação antes, né? O que você tem agora, né? Acesso ao que você tem agora. Eu fiz terapia há muitos anos, né? Sempre fiz, mas eu não fui lá não fui tão profundo. Eu fiz a terapia comportamental, que era meio que resolver o incêndio que estava rolando ali. Sim. E até que um momento eu falei, cara, não é só resolver o incêndio, eu preciso entender por que toda hora eu estou no incêndio. Por quê? Sim. Aí eu já sabia qual era a resposta, mas eu não queria assumir para mim essa resposta. Você acha hoje, Tico, que, por exemplo, você está pacificado, você está assim, tá buscando a pacificação interna, né? E todo mundo, em algum momento, busca também. Quer dizer, nem todo mundo, né? Tem gente que vive para sempre assim. Mas você acha que, enquanto artista, né? Porque você foi um artista que as pessoas reconhecem como um artista que se posiciona, um artista que, estava revendo as paradas, né? Quando você vai fazer uma entrevista, você revê, pesquisa, né? E desde lá do Rock in Rio, desde antes, você era um cara que já estava questionando, que já estava se posicionando no Rock in Rio, no primeiro Rock in Rio, tu estava lá e já mandando. Tu acha que ano que vem é um ano de eleição? É um ano de, mais uma vez, nós vivemos, sim, num Brasil extremamente rachado no meio. Adoecido. E difícil pra caralho, assim, famílias se rompendo, pessoas, isso já há bastante tempo. O Tico pacificado, que tá nesse processo de pacificação, vai seguir esse caminho em 2026 ou vai ser algo que você sente que você vai ter que de novo entrar no que você fez em 2022, ou você tá tranquilo e pacificado, tipo, cara, não vai ser como foi em 2022, eu não tenho mais estrutura para isso, não quero estar de frente nas trincheiras. Como que você visualiza isso? Você já olhou para esse momento? Cara, esse processo para mim, primeiro, também passa por um processo de autoanálise do ponto de vista seguinte, o quanto isso foi meu ego que me jogou aí, a minha vaidade de querer de alguma maneira também estar ali aparecendo de alguma forma, e de estar, obviamente, com os meus questionamentos e com o meu conhecimento, usando isso de alguma maneira para poder chamar atenção, né? E o quanto isso, de fato, era uma coisa que, sim, como eu te falei, a minha formação toda vai passar por esses questionamentos relacionados às desigualdades, às exclusões, ao preconceito, ao confronto, né? De uma sociedade que, infelizmente, ela vai cada vez mais se polarizar e cada vez mais abrir esses abismos, porque a gente está vivendo uma era digital que aglomera pessoas através de algoritmos e através de interesses que às vezes ficavam só na mesa de bar e que agora estão sendo distribuídos de forma aleatória pelas redes sociais. Totalmente. Então, um cara que falava uma bobagem num bar, hoje ele fala num podcast. E vai para todo mundo. Então, a gente começa a ver gente anti-vacina, falando de coisas de conspirações absurdas, terraplanistas, etc. Eu hoje acho que pessoas que estão ainda nesse conflito de polarização, compreendendo que a política é um campo de diálogo e não de guerra, porque política é diálogo. A origem da palavra política deveria ser. É o diálogo. Quer dizer, você pega suas divergências com a outra pessoa que tem divergências,
Vocês conversam, fazem o ato político e chegam num denominador comum que vai atender às expectativas, obviamente, dentro de uma democracia da maioria. Seja a maioria eleita dentro de um congresso ou da maioria representativa. A gente está falando de representatividade, que é uma coisa que o brasileiro não entendeu ainda. Que não entendeu como é que se monta um congresso com representatividade. Então, já por si só, isso já é uma coisa que deixa a questão balança desequilibrada. Né? Então, beleza. Então, enquanto não entender isso, vai ficar complicado. E cada vez que entrar inteligência artificial, tecnologia, algoritmo, vai ficar mais complicado. Total. Então, para mim, o campo das redes sociais se tornou um campo estéreo. Para mim, eu não vejo nenhuma função, de fato, de entrar dentro de um confronto, de um diálogo, de uma palestra, de qualquer coisa que vai ser feito em rede social, porque é estéreo. Você não vai conseguir convencer ninguém vai conseguir te convencer. É ruído pra caralho. Vai ficar num lugar que não tem como, tá? Isso aí, para mim, já está claro. Eu não entro mais nesse lugar. E a questão do adoecimento. Eu acho que a gente passou por um processo dentro do Brasil que a gente vê nitidamente que é um processo que está se expandindo pelo mundo todo e muito por conta das redes sociais, de um adoecimento coletivo. A sociedade está adoecendo, porque nós está adoecida já há muitos anos, porque a gente está numa transição de comunicação. Eu acho que a Revolução Industrial, quando ela faz o processo dentro da sociedade, ela vai criar uma nova forma de convivência das pessoas, né? Antes era uma coisa manual, daqui a pouco começam a vir as máquinas e começam a mudar todo o sistema de distribuição financeira, etc, etc. Hoje a gente está vivendo uma revolução de comunicação. Então, até que essa revolução seja, de certa forma, assentada, muito conflito, muito ruído, muita coisa acontecendo que joga as pessoas num adoecimento. Então, quando eu vejo alguém defendendo a ponto de colocar, como eu fiz, né, e eu me incluo dentro desse adoecimento, a sua carreira, a sua profissão, a sua família, a sua vida, a sua saúde mental, por conta de uma coisa que não representa realmente o que, no final das contas, vai ser o resultado final, do ponto de vista dos interesses coletivos, etc., eu fico pensando, falo, pô, o cara sai da casa dele, vai, sei lá, para algum lugar para ficar gritando o nome de político, num show, ou entra numa conversa de mesa de bar e briga, e entra num conflito com a família. Eu acho que tem coisas assim, são valores. A gente está falando de uma questão de valores, né? Quando a gente está falando de democracia, da defesa da democracia, não tem como você ignorar que a nossa democracia correu um risco real. Bateu na trave. Né? Isso, lá em 2014, já estava muito claro para mim. E eu tentei falar sobre isso e fui rechaçado. Fui linchado. Essa é a palavra, eu fui linchado. Eu tô ligado. A minha imagem foi linchada. Sair desse lugar, para mim, tem sido muito difícil. Eu não quero mais estar nesse lugar, eu não pertenço mais a esse lugar, eu não quero mais as pessoas falando de mim nesse lugar. Perfeito. Eu quero que as pessoas falem da minha obra. Então, eu me afastei nesse lugar. Então, se eu entender que há um risco da democracia, eu tenho que entender qual a parte de mim que está disponível para poder enfrentar esse risco. Para poder brigar, Porque é muito difícil você ver uma democracia em risco e você se omitir diante dela. Mas se eu entender que não se trata de um risco da democracia, ou seja, se for só uma questão de realmente, dentro de uma democracia, é um governo de direita, é um governo de esquerda e está tudo bem, porque dentro de uma democracia vão ter momentos de um governo de direita e vão ter momentos de um governo de esquerda dentro da democracia, cara, o que eu tenho que fazer é, junto das pessoas que estão próximas de mim, defendê-las de qualquer uma das situações que possam colocar elas em risco. A existência delas em risco. Agora, quando você está falando de um processo que ele quer eliminar justamente essa liberdade que nós temos de poder fazer escolhas, aí eu acho que não tem por onde você fugir, porque eu não quero me envolver em 2026, tá? Diretamente. Não vou assumir bandeira, levantar bandeira. Todo mundo já sabe o que eu penso. É lógico. Então, não preciso levantar bandeira. Tá claro, né? Também eu não quero ficar, defendendo personagens. Eu defendo ideias. Então, se alguma ideia me representa, essa ideia tá ok. Não é o fulano de tal ou o outro fulano, porque políticos e pessoas todos nós somos podemos, de alguma maneira... Falhar, né? Então, assim, cara, eu quero me afastar, eu não quero entrar nesse lugar. Eu acho que hoje tem muito artista já falando, já tem muita gente pública falando, porque quando eu entrei nesse lugar não tinha ninguém falando. Verdade. Era eu e mais 2, 3 pessoas. Então, se houver um risco, eu não tenho como, obviamente, me omitir. Mas, diante do cenário que está se desenhando, eu acho que vai ser um embate, claro. Tem interesses que são mais
relacionados a questões extremistas, principalmente no que diz respeito aos ataques, né, das questões que são fundamentais para uma sociedade saudável, a gente já entendeu como é que é esse mecanismo. Eu não preciso entrar mais de linha de frente para ficar levantando bandeira. E eu acho que tu já fez tua parte, né? Já fiz a minha parte. Então, não pretendo realmente me envolver. Tipo assim, me envolver que eu digo assim, você não vai me ver no front. Não vai. Não quero, não me faz bem internamente. Eu estou pacificado nesse lugar. Eu entendo. E eu gostaria muito que as pessoas prestassem atenção em si para entender que uma coisa é você defender uma ideia, outra coisa é você defender a ponto de acabar com a tua família, com o teu círculo de amigos por causa de uma pessoa. Tem coisas que não vale a pena. Não existe isso, cara. Isso é adoecimento. Total. É um adoecimento coletivo. E eu gostaria que as pessoas entendessem que fizessem essa reflexão. Fossem capazes de entender que, às vezes, você tem o direito de errar numa ideia e voltar atrás e falar, não, eu errei. Porque às vezes o ego é tão grande que a pessoa prefere você vai até o final. Seguir na mentira do que fazer um passo atrás e falar, não, putz, eu vacilei aqui. Isso não tem nada a ver com direita e esquerda, tem a ver com você mesmo. Com o que você está enxergando do seu mundo interno. Então, se eu pudesse fazer um pedido para as pessoas, assim, verifique se você não adoeceu, porque eu verifiquei e eu tinha adoecido. Isso me adoeceu as minhas pessoas que estavam em volta de mim. E eu estou tentando me curar. Então, quando você está num processo de cura, você não está ignorando o que está acontecendo, mas você não quer participar nesse modelo, da forma como está sendo feito. Perfeito, muito bem colocado, cara. Eu queria que você falasse disso porque eu já acompanho isso aí. Esse teu movimento de dar um passo para trás, mas respeitando muito o que tu fez. Porque tu esteve no front e eu sei que isso não foi... acompanhei a pandemia inteira, bicho. Tu tava ali... Era de noite, entrava ao vivo e tava lá falando e trocando ideia e conversando e tentando educar, né? E combatendo. E realmente a internet, em alguns momentos, ela é um ruído que às vezes tu não sabe nem com quem tu tá falando. A pessoa comenta de um jeito muito leviano e você tá ali dando muita atenção para um comentário leviano que não tá debatendo no mesmo nível que você tá debatendo, ou pelo menos da intenção, né? Cara, entendo o que eu tô falando e a pessoa não tá nesse lugar. Não adianta, cara. Esse lugar de internet não é Foi o que você falou, é estéreo, né? É estéreo. Não adianta E assim, existia uma prepotência, uma arrogância da minha parte em achar que eu poderia, de alguma maneira, acessar. Uma coisa é acessar você que, de alguma maneira, tem alguma simpatia pelo assunto. Sim. Outra coisa é acessar uma pessoa que não tem absolutamente nenhuma ligação com esse assunto. Eu não vou conseguir mudar essa pessoa. Não sou eu não sou agente dessa mudança. Essa mudança é interna. Ou essa pessoa enxerga por que ela está se identificando com pautas excludentes, com pautas de violência, com pautas que, de alguma maneira, querem um extermínio ou não se importam com o extermínio, né, pessoas da nossa sociedade, grupos, né, representativos, importantes, etc. Se essa pessoa não tem essa ligação, você não vai acessar. A história dela vai ter que acontecer alguma coisa para ela entender. Você não vai acessar, não adianta. É prepotência achar que vai. E Perfeito. Eu fui muito prepotente, assim, de achar que eu poderia, não sei o quê. Muito bonito, sim, ok. Eu reconheço que tem coisas que são importantes, porque, de certa forma, sim, nós nos livramos, sim. Está mais do que comprovado, que nos livramos de um golpe. Total. Né? Sério, não é uma brincadeira isso, não é uma coisa da gente ficar aqui fazendo hate no comentário, é sério isso. Mas, ao mesmo tempo, o próprio processo também vai fortalecendo a democracia. Total. Né? Então, a gente espera que isso faça com que as pessoas entendam. Agora, se um cara é de direita e quer conversar comigo, de boa, cara. Vamos conversar. O cara é de esquerda também quer... Isso é política, cara. Isso é sociedade. O que eu não posso me juntar é com gente que quer exterminar a existência de outros. Exato. Aí Limites. Não tem conversa. Total, com essas total. pessoas não tem conversa. É uma coisa de crença. Você não vai acessar a crença. Isso não é uma coisa... É moral mesmo. É como você vê o mundo. É uma crença. É como você vê o mundo, entendeu? Vamos falar de disco? Esse cara que está aqui é porque todos os discos não estão comigo. Porque eu fiz um negócio, eu comprei um casezão de CD, joguei todas as caixas fora, peguei os encaixes, botei o disco dentro e fui guardando todos os meus CDs quando o CD passou a ser item de colecionador. E uma parte desse está no Rio. Mas ainda bem que esse aqui está aqui. E eu quero fazer o segundo disco. Sim. O segundo disco, cara, na carreira de uma banda, ele é sempre...
Pô, já vi documentários do Keane, uma banda que eu adoro, Keane. Não sei se você tá ligado qual é a banda Keane. Claro. Keane, eu adoro aquela banda e eu vi um documentário. Eu assisti eles agora. Assistiu? Lá no Rio. Aquele cara é um CD, né, velho? É bizarro cantando ao vivo, né? É bizarro. Mas eu lembro que... lindo. Eu vi em 2007 no Metropolitan, depois a gente viu no Lollapalooza Chile, né? Maravilhoso, lindo. Mas tem um documentário do segundo disco do Keane que os caras deram uma noiada absurda, porque, porra, como é que você faz uma coisa maior do que aquele primeiro disco que tem grandes singles e tal. Como foi pra vocês? Porque o segundo disco tem o Amanhã, clássico, foi hit, teve clipe, né? O Dia Que Não Terminou e as minhas favoritas, Nada Vai Mudar, e o Mercador de Almas, que inclusive foi como vocês abriram o Rock in Rio de 2011, que era rock, né? Sim. Rock in Rio, vocês abriram com essa música foda. Vocês sentiram... Porque, assim, esse disco teve 100 mil, teve disco de ouro. Então, pô, reafirmou o Detonautas. Tá aqui os sucessos, mas esse disco reafirmou o Detonautas. Para você compor esse disco junto com a banda, foi muita pressão? Você sentiu na pele ou foi suave? Foi algo que aconteceu organicamente? Não, ele foi um disco que não foi fácil de fazer. Na verdade, quando a gente levou a primeira vez pro Tom Capone, ele achou uma merda. Ele falou, cara, isso aí não tá legal não, cara. Vocês vão ter que parar pra fazer. Porque a gente tava em turnê do disco anterior. Sim. A banda tava estourada, a gente não parava em casa. Então, boa parte dessas músicas foram feitas na estrada. Violão no quarto, tocando e tal. Sim. E quando a gente chegou para poder parar um pouquinho, para poder fazer o disco, que a gente chegou para mostrar para ele, ele falou, cara, não tá legal não, vocês vão ter que malhar. E ele mandava realmente tá uma merda? Na lata. Ué, eu te falei, quando eu encontrei com ele a primeira vez, ele falou, não é a banda que eu gosto, mas serve para o que me interessa agora, como o interesse comercial da Warner. Sim. Né? Então, tipo, na época, por que o interesse comercial da Warner? Porque a gente foi disputar com o CPM e Charlie Brown na época. Isso. Então, eles queriam ter o deles também. Tinha o CPM, tinha o Charlie Brown e tinha Detonautas. alguém que precisava tomar um espaço dentro da Warner, que foi o Detonautas, que apesar de ter influência principalmente do Charlie Brown, não é o Charlie Brown. Nunca foi o Charlie Brown. Outra sonoridade. Mas tinha uma coisa urbana que falava, conversava ali com esse universo do CPM, do Charlie Brown, de outras bandas que naquela época estavam com a Pitty, né? Que estava vindo com bem mais carioca também, assim. E do Rio, Então, quando veio com essa segunda vez, ele falou também. Falou, cara, isso aí tá... E aí a gente foi malhar e tudo. E, por exemplo, Nada Vai Mudar, eu me lembro quando eu fiz ela, que eu estava num hotel lá não sei se foi no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina, mas num lugar bem frio. Né, que eu comecei a escrever a música, olha, eu tô sem sono já faz mais de um mês, eu fico aqui pensando passando em claro, só pensando em você. Isso é fruto da estrada, é a realidade, Total. é o que eu estava vivendo. O Mercador das Almas foi uma música que a gente pegou trechos de coisas que a gente tinha, músicas diferentes, e foi juntando num lugar, vamos fazer isso aqui, vamos juntar aqui, O Dia Que Não Terminou foi uma música que foi encomendada para Terra dos Meninos Pelados, que era uma minissérie da Globo. Sim. E a gente teve que fazer uma música para ela. E eu fiz uma e o Neto fez outra. O Neto fez uma chamada Terra Estranha, que acabou sendo escolhida pela Globo para entrar na série da Terra dos Meninos Pelados, e eu fiz O Dia Que Não Terminou. E O Dia Que Não Terminou era isso, eram 3 acordezinhos no violão e tal. Quando eu mostrei pro Tom Capone, ele, legal. Só que quando o Tom Capone resolve produzir o disco, que esse disco é a produção dele, e ele era mágico, né? Aí a gente apresentou o repertório, e quando entramos para fazer esse repertório, aí já entendendo o que a gente era capaz e o que não era dentro das nossas limitações de jovens no segundo disco, a gente conseguiu escrever, mas foi basicamente, praticamente todo escrito na estrada. Foda. Todo praticamente na estrada. Só que, quando eu mostrei O Dia Que Não Terminou, quando o Tom Capone apresentou O Dia Que Não Terminou, já com esse arranjo que você conhece, bicho, foi um espanto. Eu falei, o que esse cara fez, velho? É foda, né? Como que ele chegou nesse lugar, entendeu? Porque a gente não tava vendo esse lugar. É o papel de um produtor foda, entendeu? né? Exatamente. Acho que a perda do Tom Capone custou muito caro, não só pro rock brasileiro, mas para a música brasileira de modo geral, porque ele foi um cara que produziu artistas... Maria Rita, Milton Nascimento, plural pra Lenine, caralho. O Skank, o Rapa, o Raimundos. Muita gente foda. Era um cara que tinha uma coisa genial. E quando ele sai... sai uma coisa. É um buraco do Brasil também. Sai uma mente que fazia diferença no final das contas. Então esse disco ele tem essa importância porque foi um disco
feito na estrada, com essa pressão de ser o segundo disco de uma banda de sucesso do primeiro, ou seja, grande chance de falir ali, de parar ali. Muitas bandas param aí. Param no segundo. E a gente conseguiu passar. Foi uma prova de fogo. Cara, e essa música, eu lembro que quando... Na verdade, eu quero até te perguntar. Eu tava aqui com a galera, mostrei pra eles aquela... Passo a passo, vão na forma de descompasso, acelerando. É uma respiração só essa porra, não é? Sim. Tu respira no meio disso? Hoje em dia eu respiro porque já tá no sangue ali fazer ela, mas é isso, passo a passo, vou na forma de descompasso, acelerando a noite toda, 24 horas, assim, e vai, tipo... É porque no Rock in Rio tu não respirou. Não, mas no Rock in Rio, quando essa música entrou, meu mano, eu tava tão nervoso que eu esqueci essa música e ela tava vindo pra mim em faixas. Em letras, assim, tipo, qual é a parte agora? E vinha. Qual é a parte agora? Vinha. Porque você tem uma multidão de 100 mil pessoas ali na frente conectadas com você. O Rock in Rio é uma experiência diferente, comparável, né? Compatível, assim, vamos dizer, para quem gosta de pegar onda, surfar Nazaré. Aquelas ondas loucura, de 18 né? metros, de 30 metros. Cara, e Mercador de Alma, essa música, ela é feita para abrir show. Sim. Ela é feita para abrir show e ela é feita para abrir o Rock in Rio. Ela é tão feita para abrir show que quando a gente não passou a não colocar mais ela para abrir show, ela não tem espaço dentro do repertório. Pode crer. Fica difícil de encaixar ela. Ela é para abrir, velho, para subir, para estourar, né? Sim. Aquilo ali no Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio de vocês, aquilo ali realmente... Eu lembro de ver na TV, eu não fui nesse, né? Eu lembro de ver na TV, eu falei, caralho, é isso, velho. Não tem nada maior do que isso aí. Eu não conseguiria ver outra música do Detonautas para abrir aquele Rock in Rio. Naquele momento, né? Sim. E naquele dia foi muito louco porque o Detonautas tinha um desentendimento com a MTV e a MTV naquele dia fez uma enquete tentando colocar a gente numa situação delicada, que eles falaram assim, quem vai ser vaiado essa noite? Porque tinha essa coisa na época da vaia. Né? Porque no outro Rock in Rio anterior, 2001, teve muita gente que foi vaiada e tal. Sim. E era o retorno do Rock in Rio 10 anos depois. E eles fizeram uma enquete no blog da MTV, eu acompanhava, e eles fizeram essa falta, né, de bom senso, de sensibilidade. Quem vai ser o artista vaiado? E aí, tipo, muita gente, o Detonautas que vai ser vaiado, o Detonautas que vai ser vaiado. E ao contrário do que aconteceu, muita gente talvez pudesse se sentir intimidada por esse tipo de coisa, que esse tipo de situação me motiva mais do que me intimida. Então eu entrei com muito sangue no olho ali naquela hora. Eu falei, cara, vamos ver quem é que vai ser vaiado então. Não, e vocês entraram seguro pra caralho. E aí a MTV depois até teve que pedir desculpa, porque eles botaram uma matéria que dizia assim, Detonautas entra com baladinhas e hits para aquecer o público. E o nosso show foi eleito o melhor show do dia. Né? Tipo, então eles depois vieram ao público pedir desculpas, etc. Ficou feio, assim, naquele momento. Não tinha necessidade desse tipo de abordagem. Eu tenho um sério problema com crítico de show, assim. De uma forma geral, com crítico de show. Tava rolando agora o Lollapalooza e tal. E você acompanhando as críticas, eu acho aquilo muito, muito doido, cara. Justin Timberlake faz show morno. Pra quem, velho? Como assim? Show morno. Pra você, a crítica é tão pessoal, uma coisa que eu acho uma heresia, assim, e quase todos os shows apanharam, assim. Quase todos os shows não foram o suficiente para a crítica. Você é um cara que sempre conseguiu lidar bem com a crítica ou já ligou para um crítico, já tirou satisfação com algum crítico? Não, nunca chegou a esse ligar ponto. Para tirar satisfação, não. Aquilo me incomodava, óbvio, né? Porque, enfim, de certa forma você também ficava esperando também quando você lançava alguma coisa a crítica. Mas assim, tudo que eu recebi de crítica, eu usei como combustível. Eu tento passar essa mentalidade para os meus filhos. Porque eu acho que você tem que saber como pegar aquilo que não te fez bem de alguma maneira e transformar em algo que possa ser um combustível para você conseguir avançar. Então, a gente recebeu muita crítica, cara. A gente recebe muita crítica até hoje. Tem muita gente que, enfim, não é uma questão de gostar ou não gostar do Detonautas, é uma questão, às vezes, até de ranço. Porque existe uma coisa tipo de lugar comum, você, entre críticos, assim, elogiar uma banda, porque todo mundo está, de certa forma... Sim, elogiando aquela banda e criticar uma outra banda, porque todo mundo está criticando aquela outra banda. Mas, você já parou para ouvir
Você já parou para ouvir aquela banda que você está elogiando de fato? É realmente aquilo tudo ou você está elogiando porque está no flow elogiar e é legal e está no hype elogiar e vou condenar o outro, ou vou julgar o outro porque está no... Eu acho que música é uma coisa que é estado de espírito, então vai depender. O crítico está em que estado de espírito quando ele viu o show que ele falou que está morno? Assim, o crítico, ele antes de mais nada, ele é um ser humano. E a gente precisa entender em que lugar que ele se encontra internamente para poder fazer essa crítica. Porque, pô, eu fui fazer uma vez uma crítica convidado pelo JB, Jornal do Brasil, do Queen, com o Paul Rodgers, e eu cheguei lá para ver. E eu cheguei com uma má vontade fodida, velho. Falei, peraí, cara, os caras estão usando o Queen... Né, que é uma etiqueta super importante e nunca vai ter uma pessoa igual o Fred Mercury para fazer o Queen. Eu fui com essa mentalidade, ou seja, eu já fui mal intencionado, né? Com má vontade, entende? né? E quando eu cheguei lá, aquilo me impactou de tal forma, a música era tão muito maior e a performance foi tão muito maior e o conjunto, a obra era tão muito maior que eu me senti um idiota. Falei, pô, olha só, eu cheguei aqui cheio de preconceito e estou aqui me divertindo. Mas eu sou capaz, de reverter isso em mim. Tem gente que não. Tem gente que o cara assume uma persona que é crítica e que só vai falar mal dos outros, só vai bater, etc. E acaba ficando até famoso, acaba até ganhando hype por causa disso. Tem alguns aí. Mas, mano, qual é o estado de espírito que esse cara se encontra? Quando ele vai fazer uma análise sobre uma música, sobre um show. Tem que entender. Bagagem sobre aquele artista que ele está criticando, ele está trazendo. Porque às vezes tu já traz esse ranço tu já chega com o ranço da pessoa, não ouviu, não está predisposto a ouvir. Às vezes você se surpreende com o artista, né? Eu acho que assim, outro dia eu tava vendo essa galera que faz react, né, dentro do Instagram, tá muito em moda agora. Muito, criticando a galera. Aí o cara tava comentando assim, porque a primeira coisa que uma pessoa que tem banda fala é que como eu não tenho banda, eu não posso falar sobre isso. E aí, tipo assim, não, na posição que você se encontra de crítico, só lhe resta a crítica, você não tem outra posição, é essa crítica, porque se você não tá produzindo nada a ser criticado, você só pode criticar. Só pode ser criticado quem produz alguma coisa. Então tá tudo certo, pô. Bora criar o crítico do crítico? Tá tudo certo. Tipo assim, eu produzi alguma coisa, então eu tô me colocando no lugar de ser criticado. Se eu tivesse num lugar mais confortável de apenas criticar, também tá tudo certo, porque precisa-se. O inferno são os outros. O inferno são os outros. O inferno são os outros. Outro dia eu estava conversando num grupo assim, a pessoa falou assim, não, mas é porque eu coloco no meu Instagram coisas, mas as pessoas me julgam, então não coloca. Se você está colocando no Instagram, é porque você está querendo ser julgado. É tão simples, né? Então não coloca, porque ninguém faz um Instagram para não ter um seguidor. Faz um álbum de fotografia, que nem você tem em casa. Vem em casa. E fica ali vendo você. Agora, você fez um Instagram, que é uma rede social. Aí você coloca uma foto sua, uma música sua, alguma coisa sua, e toma uma crítica, e você não quer tomar crítica, então, não coloca. Ponto. E pronto. Agora, se você colocou, aceita. Seja ela boa ou ruim. O que não pode é faltar com respeito, com a humanidade. Não estou nem falando do respeito, estou falando da humanidade. Porque o respeito tem um grande foda. Porque as pessoas estão desumanas. Aí é outro assunto. Você pegar e humilhar uma pessoa, você diminuir uma pessoa a ponto de atingir aquela honra da pessoa, a dignidade daquela pessoa, isso não é crítica. Isso aí é outra coisa. É outra coisa. Então, estamos falando de níveis, de camadas. É diferente. Uma coisa é você, não gostei daquilo ali. Tá ok, mano. Você não é obrigado direito a gostar. Ser, outra coisa é um lixo. Esse cara tem que morrer. Isso humilhar, aí é uma porcaria, né? Não sei. Pra quê, velho? Isso mostra mais sobre quem tá falando do que sobre quem tá sendo exposto. Total. Perfeito, perfeito. Cara, o Psicodelia, Amor, Sexo e Distorção de 2006 tem a minha música favorita do Detonautas. Qual é? De todos os tempos. Você Me Faz Tão Bem. Essa música me leva pra todos os lugares positivos, assim. Todos os lugares positivos. Lembro da minha mãe, lembro da minha esposa, lembro de todo mundo que é bom. As pessoas, eu canto essa música para as pessoas que me fazem bem. Então ela tem esse lugar para mim, assim, né? Mas é o disco... Tem essa música que ela é super pop no sentido de... Ela é solar, né? Ela é alegre, ela é feliz. E quando eu digo pop, eu amo pop. Sim, eu pop também. Pra mim é popular, é cantada pra cantar. Não é uma música feita pra 10 entenderem, entendeu? Sim. Dá pra chegar em todo mundo. Mas é um disco que abre com No Escuro o Sangue Escorre e logo em seguida Não Reclame Mais. São duas músicas muito porradas. E quando eu escuto esse disco... Aí sou eu, tá? Você não precisa compartilhar desse pensamento, é de quem tá vendo de fora. Sim. Mas eu sinto a banda no seu ponto máximo de maturidade, assim.
veio de 2 discos muito fodas, que conseguiram midiaticamente chegar em bons lugares. E um terceiro disco que também tem música radiofônica, mas que é extremamente experimental, extremamente psicodélico em algumas instâncias, e vocês arriscando muito mais, tipo, tentando coisas diferentes, letras muito consistentes. E você, como cantor, para mim, no melhor momento, assim... Eu lembro porque eu vivi este momento, já vi show ao vivo neste momento, compartilhei, estava vivendo esse disco. E eu achava que tu, enquanto pessoa artista, estava no seu máximo, assim. Ali naquele... Não que agora você não esteja falando. Sim. Até aquele momento. E eu quero saber o que você sente em relação a esse disco. Porque eu fiz o meu depoimento de que a música mais importante para mim da tua carreira e da carreira da banda está nesse disco. Sim. Você, o que você sente em relação a esse disco? Cara, esse disco pra mim ele é bastante controverso, assim, porque o processo desse disco foi o seguinte: a gente se inspirou nessa coisa de poder entrar numa casa, a gente tinha condição financeira, né, da Warner de alugar uma casa e fazer experimentação. Era o terceiro disco da banda, a gente tinha 2 discos de sucesso, a gente queria também dar um passo em direção a esse lugar da crítica, de também não ser só o disco que as pessoas estavam elogiando, mas ao mesmo tempo a gente chegar a equilibrar essa parte comercial com uma parte conceitual. A gente foi para essa casa fazer as músicas. Ele é um disco obscuro em alguns momentos, porque nós estávamos nesse lugar também de busca também das sombras, não só do solar, não só da coisa da luz e tal. E por que ele é controverso? Porque uma coisa que eu trato assim, até hoje dentro de mim, assim, na minha terapia, com as coisas que eu vivi em relação a esse disco. A gente entrou num embate quando o disco tinha sido finalizado. Deixa eu contar uma curiosidade aqui rapidinho antes de falar sobre isso. O Tom Capone tinha falecido e eu estava atrás de um produtor que pudesse trazer essa mesma forma de abordagem, digamos assim, né? E o Miranda era o cara que, na minha concepção, na concepção do Detonautas, poderia fazer esse papel de traduzir aquilo que a gente estava querendo conceitualmente. Eu fui participar como jurado de um festival e o Miranda era um dos outros jurados. Aí eu sentei do lado dele e falei: pô, Miranda, uma satisfação de conhecer, porque eles eram muito próximos, o Tom e o Miranda. E eu cheguei para ele e falei assim: pô, cara, eu queria muito que você produzisse assim o show o próximo disco do Detonautas e tal, não sei o que lá. E aí o Miranda também, como o Tom Capone, chegou para mim e falou assim: pô, cara, vou te falar uma coisa. O Detonautas pra mim é muito McDonald's. Caralho. Isso porque vocês já eram banda grande, né? Antes do terceiro, né? Isso é uma banda grande, disco de ouro, caralho. Aí eu achei aquilo tão engraçado, porque eu poderia ter ficado com raiva, mas eu achei tão engraçado que depois que acabou essa conversa ali do festival ali, que a gente foi ser jurado, ele falou assim: cara, mas eu vou te apresentar uma pessoa que pode te ajudar a fazer isso que você está querendo fazer. Não sou eu não tô afim, mas eu vou te apresentar. E indicou o Educar. Pronto. Né? E o Educar para mim é um gênio. Ele é foda. O Educar é um gênio. O Educar está muitos anos-luz na frente de todos nós aqui. Ele sempre esteve muitos anos-luz na frente de todos nós. Ainda está. Eu amo o Educar. Eu tenho tipo... O Educar para mim é uma entidade, né? Eu acompanho o Instagram dele, vejo as maluquices que ele faz e acho ele gênio. E aí a gente foi procurar o Educar e fomos chamar o Educar para fazer essa produção. E aí entra nesse lugar de quando a gente começa as experimentações nessa casa e o Educar entra para trabalhar junto com a gente, fica 6 meses ali no Rio trabalhando junto com a gente, muda para o Rio praticamente. A gente começa a encontrar essa sonoridade. O disco tem uma sonoridade gringa. Total. Você pode botar do lado de qualquer disco, do Foo Fighters, do Green Day, de qualquer um. A sonoridade do Psicodelia é um disco com uma sonoridade... Sonzão da porra. Timbres incríveis, assim, que ele conseguiu, porque o Educar é esse cara que consegue ir nesse lugar. Mas a gente entrou numa controvérsia porque foi uma fase minha, pesada, densa, que era aquela que eu te falei que eu estava me achando muito de Morrison e também o Stone Temple Pilots estava muito no meu entorno, então Scott Weiland ali, aquela coisa e tal. A gente foi tentar beber nessa sonoridade e tudo, e eu sou muito intenso e eu entrei numa intensidade muito profunda. Eu sou esse artista de intensidade. E aí a gente foi para decidir qual ia ser a música de trabalho.
E aí é onde que bate em mim, assim, tipo, que eu preciso, ainda não está resolvido isso dentro de mim, embora eu compreenda. Eu batalhei muito para que fosse o Não Reclame Mais, a música de trabalho. E o Neto batalhou muito para que fosse o Você Me Faz Tão Bem. Só que o Neto era muito mais contido do que eu. Sim. Eu sou uma pessoa expansiva e eu sou uma pessoa que eu tenho o dom da articulação verbal, de convencimento, como eu te falei. Sim. E eu convenci as pessoas de que essa era a música de trabalho, que foi talvez o maior erro que eu cometi dentro dessa trajetória do Detonautas. Se a gente tivesse chegado já com Você Me Faz Tão Bem... Que é bem radiofônica. A gente talvez já tivesse estourado o disco de primeira e a história do Detonautas mudaria. E aí entra num lugar de paranoia minha, que eu tive uma paranoia que eu tive que tratar durante muitos anos, que era o efeito borboleta. Saca, tá ligado? O filme Efeito Borboleta? Claro. Que se eu tivesse feito isso, a minha vida teria sido isso aqui. Se eu tivesse feito aquilo lá, a minha vida seria isso. E, meu irmão, nesse lugar de controle, isso é uma coisa de características de personalidades controladoras, né? Porque a gente não tem esse controle. Eu fiquei com essa paranoia de que eu tinha feito a escolha do Não Reclame Mais e isso desencadeou, inclusive, o que aconteceu com o Rodrigo depois. Caramba. Então, isso ficou muito pesado para mim. Tu entrou nesse lugar. Eu entrei nesse lugar. Ficou muito pesado para mim. Porque muitas coisas desencadearam para esse lugar. Caramba. A gente fez um disco mais alternativo, aí escolhemos o Não Reclame Mais, aí tive um problema com todo mundo, porque nenhuma rádio queria tocar. Aí fomos parar num festival que a gente queria muito tocar, porque era o mais alternativo, era o caminho que a gente estava escolhendo. Aí tocamos nesse festival, quando voltamos desse festival, o Rodrigo faleceu. Caramba. Aí eu falei, caralho, bicho, eu comecei a me culpar por causa disso. Putz, que foda. E isso é muito pesado. Eu imagino. Pra mim, assim, tipo, até hoje é pesado. E aí, tipo, nesse lugar, eu falei, cara, se a gente tivesse escolhido Você Me Faz Tão Bem, será que tinha acontecido isso? Mas aí não dá pra saber. Né? Isso é que eu tive que tratar. Não dá pra saber. Poderia ter acontecido coisas piores, sei lá. Poderia ser outra coisa. Né? A gente poderia ter explodido e, de repente, pegamos um avião, caiu o avião, morreu todo mundo. Poderia ter sido com você, poderia ter sido qualquer outra pessoa. Isso é loucura minha. Eu sei que isso é uma loucura, mas é uma loucura que mexe, que bate em mim, nesses lugares. Pronto. Então, tipo, esse álbum, ele é um álbum que fez muitas coisas ali dentro, aconteceram muitas coisas ali dentro. Mexeu em muitas estruturas ali dentro. Então, por isso você tem essa questão, né? Musicalmente falando, ele é um álbum que tem coisas incríveis, tipo, de músicas, de letras, etc. Mas internamente, psicologicamente, é um álbum que me desestabilizou. Imagino. Então, dali pra frente, eu também virei páginas na minha cabeça que me levaram para caminhos que me desestabilizaram dentro dessa história. E como eu estou fazendo uma revisão da minha vida agora, nesse momento, então não é tão fácil para mim falar sobre isso, porque ainda não está claro para mim o que é o quê. Claro. Ainda é um capítulo meio obscuro, assim. Pô, entendi. Mas se eu tivesse feito isso, mas não sei o que. Bom, enfim, não tenho controle sobre isso. Então, o que eu posso fazer? Viver o que eu tenho hoje. É a história, a história da banda. Passa por essa página, passa por esse capítulo. É um disco foda. Né? Mas, por exemplo, o Retorno de Saturno, que é o que vem depois dele... Eu acho que é talvez o disco mais bonito do Detonautas, porque também tem essa coisa da melancolia, do luto, de um monte de coisa que está ali. Olha como é... Eu não sabia de nada disso. Eu nunca ouvi tu falar disso em nenhum outro lugar. Desse jeito. E olha que eu te acompanho. Então, para tu ver como é que o disco foi para mim, né? Como é que eu sinto o disco, como é que tu sente o disco, né? E o Você Me Faz Tão Bem salvou o disco, na verdade. Porque depois que aconteceu toda essa tragédia, a Warner lançou O Dia Comum, que é uma música linda, mas que não pegou. E aí chegamos na Warner e eles falaram, o cofre fechou, acabou. A gente não tem mais como investir no Detonautas. Nesse disco? Nesse disco. E falaram assim, praticamente já estava ali o contrato encerrado, porque eram 3 discos, esse era o último. A gente errou o tiro. Aconteceu toda essa situação do Rodrigo, entramos num buraco ali interno também, de luto, de tristeza, de um monte de coisa pesada. E aí a gente, cara, vamos no Você Me Faz Tão Bem, que era o que a gente poderia ter aproveitado já de cara. A aposta dele, A gente lança Você Me Faz Tão Bem, a Warner não participa, a gente grava aquele clipe dos abraços e tal, dos bonequinhos, caralho, tudo feito independente. A música estoura, a Warner volta pra falar que quer fazer o Detonautas e a gente fala, não, agora também não. A gente não quer mais vocês agora. Foi pessoal. Foi pessoal. Porque magoou, Porque a gente tomou uma porrada de luto, velho. Imagina, você tá vivendo uma fase de luto, o cara chega pra você e fala assim, fechamos o cofre, acabou. E depois de 2 discos pica. Depois de 2 vitórias. Isso é muito cruel, né? E aí né? eu falei, não,
A gente virou o jogo aqui sozinho, agora a gente vai seguir para outro lugar, para outro caminho. O retorno de Saturno foi aonde? Foi com a Sony. Foi com a Sony. Aí fomos negociar com a Sony queria um acústico, e eu falei, cara, não dá pra gente fazer um acústico agora, porque o clima da gente não é de um acústico, a gente precisa lançar um álbum que a gente já está escrevendo, que é o Retorno de Saturno, vamos fazer um contrato que a gente lança o Retorno de Saturno e depois a gente lança o acústico, que foi o que aconteceu. Caraca, velho, que eu não sabia de nada dessas histórias, velho. Nada. E esse lance de vocês depois falarem, não, isso é muito forte, né? Porque aí também mexe num lugar que é o seguinte, pô, não dá pra você estar só na vitória. Não. Né? Se a gente teve uma derrota, tropeçou e caiu em um lugar, e aí você vê aqueles caras que a gente tinha tanta gratidão por ter dado a oportunidade pra gente, que já não era mais a mesma direção, era outra direção, os caras viram as costas e te deixam caído no chão ali. A gente foi forte, levantamos. Aí quando a gente levanta, o cara vem querer vir de novo, aí eu falei, pô, desculpa, a gente tem maior carinho, maior gratidão pela companhia, mas... E passa uma mensagem errada pra caralho, porque, bem, se acontecer de novo alguma coisa que eu preciso de vocês também vão virar de novo as costas pra gente? Não, eu entendo o lado números que a companhia precisa, tá? Isso é corporativo. Então você tem que ter os números. Mas eu acho que faltou sensibilidade. E ainda dava pra recuperar o disco, né? Como recuperou, né? A gente conseguiu virar o jogo sozinho. Tinha música Esse ali. lugar eu posso falar que a gente virou sozinho. Tinha música pra recuperar o disco, Virou né? sozinho. O Você Me Faz Tão Bem foi um clipe gravado por nós, editado e produzido por nós, ideia nossa, e que estourou e que foi uma obra nossa. Então, assim, a gente tomou o nocaute, mas levantou para continuar a luta e viramos o jogo. Ali. Não viramos o jogo... Não atingimos mais aquele patamar que a gente estava com os dois primeiros. Mas viramos o jogo, voltamos pro jogo. Não, e o Retorno de Saturno, cara, é um disco muito, muito mais... Eu também acho um disco super maduro, de canção, um disco bem de canção, né? Foi indicado ao Grammy, né? Latino. Ele chegou longe também, foi um disco muito foda. Não, é um disco lindo, assim, eu tenho muito orgulho de ter escrito. É o teu favorito da carreira? É o que eu considero, talvez, a minha virada de chave como compositor. Eu acho que ali eu acertei muita coisa. Eu acho que é um disco que muito lá pra frente, mais no futuro, as pessoas vão entender ele mais ainda. Ele já é entendido hoje em dia. O Retorno de Saturno é um grande hit do Detonautas. Sim. Na época não foi. É um dos mais falados, assim, hoje. Na época não foi. Mas já começou a ser entendido, digamos assim. Como na obra, como uma coisa importante, né? E eu acho que ele tem subtextos ali dentro que as pessoas ainda não pegaram. O próprio nome Retorno de Saturno é uma coisa que fala sobre astrologia. E a astrologia é uma coisa que mexe com pessoas que acreditam e pessoas que não acreditam. Mas esse disco ele tem o próprio... na capa dele, na contracapa dele tem o próprio mapa astral do disco, que no dia que a gente acabou o disco, a gente anotou o horário e vamos fazer um mapa astral para saber qual vai ser a história desse disco. Então tem muita coisa embutida, muito subtexto ali dentro. Né? E eu estava vivendo uma fase literária, assim, lendo muito, estudando muito, buscando esse amadurecimento como compositor. Eu fui para Trancoso, fiquei uns 15 dias lá e escrevi praticamente o disco inteiro em Trancoso, uma música por dia, basicamente. Então ele veio muito forte, porque eu estava muito envolvido com muitos sentimentos de luto, de muitas coisas que aconteceram. Foi o primeiro sem Rodrigo, né? Sim. E foi uma produção do Fernando Magalhães, junto com o Tomás, que era um cara que também produzia coisas na Toca do Bandido, lá daquela... Voltamos para aquele lugar. E eu acho que o Retorno de Saturno é um disco... Não que os outros não sejam, mas para mim talvez seja o mais emblemático assim, do Detonautas. Foda, bicho. Foda. Eu queria te fazer uma pergunta. Por exemplo, tanto que pra não falar que eu tô mentindo, tá? Os 4 discos da minha vida aí com Detonautas: Retorno, Psicodelia, Rock Marciano e o primeiro. São os discos da minha vida. Os discos que eu consumi muito. Teve os ao vivos. Pô, eu comprei o DVD do ao vivo, cara. A gente vai fazer 20 anos esse ano, né? Do DVD. Tô ligado. Não, e eu comprei o primeiro DVD ao vivo de vocês, que foi logo depois do Rock Marciano. Sim. É porque eu não tô com essas paradas que eu vou ter quando tu for pro Rio. Te contar, eu vou levar tudo pra tu assinar. Pode tudo. Levar, pô, né? Por favor. Mas eu queria a tua opinião, Tico, no seguinte. A minha banda foi pro Superstar. A gente chegou aí lá no Superstar, só que nós não entramos para o programa. Mas grandes bandas saíram dali, tipo Super Combo, Scalene, bandas que eu tenho grande admiração, inclusive já conversei com a Super Combo aqui. Mas hoje, se você observar a TV de uma forma geral, eu sei porque o Léo Ramos, que para mim é um grande compositor também da Super Combo, é um grande talento, ele é muito único também.
Ele fala, Léo, a TV ainda é um canhão. Ele ainda é um grande canhão. Sim. Se você tá ali exposto num Domingão do Hulk, num Serginho Grosman, é um canhão e ajuda. Mas conversando sobre isso, percebemos o quê? Superstar, qual foi a movimentação do Superstar? Virou Popstar. Que é o quê? Botar pessoas famosas que não são cantores para cantar. Então foi pro entretenimento, não mais o tesão de descobrir o novo. Sim. Né? Aí você pega The Voice acabou. Parece que vai voltar agora no SBT, mas The Voice acabou. Aí você pega o programa da Ana Clara. Mais uma vez, já falei disso em alguns programas, mas não nos bastidores de tudo. Ana Clara, eu acho você foda, uma grande apresentadora. Mas o programa virou quase um Big Brother. Eu sei que você curte Big Brother, Sim. né? Eu também, mas virou tipo uma coisa que a música já não era necessariamente o centro. Eu via pessoas tretando para mas é música, não é Big Brother, é Big Brother. E eu observo hoje, por Serginho Grosman, eu sou fã do Serginho Grosman. Eu sei que você é amigo dele, vai direto lá e tal, mas eu ainda sonho em conversar com ele, eu sou fã. Serginho é conhecido por um cara que dava moral para muita banda no início da carreira lá. Não tem um espaço pro novo no Serginho, não tem um espaço pro novo no Mion, não tem um espaço novo no Luciano Huck, pro novo. Como que você vê a situação das bandas independentes hoje? Porque se for depender da TV, de fato, esquece, não tem lugar para você aparecer. E hoje elas dependem basicamente da internet, de tentar viralizar uma canção. Às vezes você vê bandas desconfortáveis fazendo coisas que elas não... Assim, eu não nasci para fazer isso, eu tenho que fazer porque é um novo movimento. Como que tu vê a cena hoje? Você pode falar do rock, né? Assim, de uma forma geral, do pop rock nacional, mediante essa situação toda. Cara, assim, na época do Detonautas não tinha também esses espaços. Eu acho que nunca teve, na verdade. Assim, sabe? A TV, ela é uma emissora que vive de entretenimento comercial. Tem espasmos, do ponto de vista seguinte, eu preciso apresentar algum programa ou alguma coisa que traga números, audiência. Só que a diferença da gente daquela época para hoje é que naquela época tinha MTV, que era um canal de música especializado em música, ou seja, abria, de certa forma, essa janela para que a gente pudesse sonhar com a TV. Depois teve o Multishow, que também foi, durante um período ali, junto com a MTV, um canal de música, só de música. Eram duas estruturas com as quais a gente podia contar como artistas naquela época. E eles, de certa forma, faziam esse papel de filtragem do que era popular e poderia ser popular e famoso ou se tornar famoso, e sim davam espaços, né, nas suas programações. Você conseguia, de certa forma, ter acesso a bandas novas, tinha horários que tinham esse tipo de programação. Talvez hoje você pode fazer, o canal Bis, que tem esse perfil de oferecer coisas novas. Quantas pessoas param para assistir o canal Bis? Porque também a gente tem que se perguntar, aonde está acontecendo esse espaço? Porque hoje todo mundo tem acesso a isso. As pessoas estão parando, estão ali olhando, estão interessadas em ver. Porque não adianta você botar a culpa na TV, mas também a audiência não se propõe a ouvir o novo, não quer pesquisar. Só que hoje a forma de consumo é muito diferente. O que a MTV fazia naquela época, hoje é o TikTok que faz. Só que na época tinha uma curadoria na MTV. E no TikTok tem um algoritmo. Então, o que acontece? Esse mecanismo que as pessoas precisam entender, que tem que se adaptar, de certa forma, é uma oportunidade democrática, porque qualquer pessoa pode publicar hoje uma música no TikTok, você pode fazer sua produção e entrar no TikTok e viralizar, mas, por outro lado, você pode também ser chamado para fazer um programa de televisão e não ter consistência para manter o que você está tendo como, entre aspas, o canhão da oportunidade que, teoricamente, a televisão oferece em termos de massa, de massificação. Então, não é o papel da televisão hoje, e não vejo a televisão com esse papel na história da televisão, principalmente no que diz respeito ao rock, a não ser nos anos 80, quando a gente tem uma geração que é protagonista, que não é o caso depois, com essa função. Não é função, digamos assim, a gente gera essa expectativa de que o Popstar, o Superstar, ou o programa que é o reality, possa nos dar uma banda nova. Mas não é a função da TV isso.
A TV está explorando nitidamente somente a audiência. Se não houver audiência para isso, se não for do interesse do público assistir isso, a TV vai entender que comercialmente aquilo não houve retorno e vai excluir. Então, por que a gente coloca a responsabilidade na televisão se hoje a gente tem um Spotify que a gente pode fazer uma pesquisa, procurar, por exemplo, ou no YouTube, e por que não funciona? Porque as pessoas não querem. Elas querem de mão beijada, elas querem que seja entregue na mão delas. E, na maioria das vezes, o próprio movimento dos artistas fica na expectativa de ser abraçado por essa oportunidade. Essa oportunidade não vai te abraçar dessa maneira como as pessoas imaginam. Você tem que construir esse lugar. Esse lugar é de construção. Entende? Você pode chegar com uma banda super madura, super bem feita, dentro de um popstar, de um superstar, tocar sua música, as pessoas vão ver, mas aquilo na sua cabeça tem um significado enorme. Mas no dia a dia das pessoas não tem nenhum significado. É só mais um dia que eu estou vendo uma banda nova tocando ali e ponto. A gente que dá esse peso. Porra, eu tô aqui na televisão, por que ninguém está me vendo? Porque você é só mais um frame que está passando ali. Né? Então, por exemplo, qual que é o grande dilema dessa geração atual? Eles têm espaço, podem viralizar mas eles não têm consistência. E por que eles não têm consistência? Porque hoje não existem mais canais com essa filtragem, porque a forma de consumo é muito diferente, que dão sustentação para se criar uma carreira. O Detonautas conseguiu construir uma carreira, a Pitty conseguiu construir uma carreira, o CPM construiu uma carreira, o Charlie Brown construiu uma carreira, o Rapa construiu uma carreira, o Raimundos construiu uma carreira. É sólido. Aonde que está nesse lugar flutuante, líquido, né? Para a gente falar dessa sociedade líquida, usando essa literatura que é o que descreve, as relações humanas de modo geral são todas líquidas. Aonde que tem essa sustentação hoje? Aonde que uma banda consegue realmente sustentar? Ou ela constrói isso usando as ferramentas de rede social para complementar a comunicação dela com o público, mas ao mesmo tempo tem que construir um público, tem que estar tocando, tem que procurar os lugares, se juntar para fazer um festival, se juntar para fazer show junto, para fazer coisas que possam ser criar relevantes. Movimentos, né? Criar movimentos. O rock está criando o quê? Desculpa, eu não estou vendo nada de relevante sendo criado pelo rock. Tem coisas legais, Black Pantera está aí, Demonics está aí, várias bandas dentro do segmento, não para o mainstream. Eu reconheço o Black Pantera como uma banda de metal importantíssima hoje para o Brasil, no segmento que furou a bolha, por N motivos. Mas no mainstream, para você chegar no mainstream, não depende só disso. Tem muitas outras variáveis. Total. E, cara, colocar a responsabilidade também na TV, por não ter esse espaço, de certa forma tira também de você a coisa de você falar assim, tá, mas e o que eu estou construindo efetivamente? Eu estou esperando só, de repente, ter uma oportunidade na televisão? Pode ter e não vai acontecer nada. Então, hoje, no rock, falando especificamente do rock, o que eu vejo é que não há uma identificação do rock com a juventude. Não tem mais aquele menino de 13 anos olhando para o rock e falando assim, pô, eu quero ser igual aquele cara. Ele quer ser igual o trapper. Isso. O trap assumiu esse lugar do rock, no imaginário jovem. Sim. Né? Então, hoje, um moleque, de 12 anos, de 13, 14, que era a idade que eu tinha quando eu vi os ícones do rock, que eu queria ser igual a eles, em quem que eles estão se espelhando? Matuê. Não é no Tico Santa Cruz, que o Tico Santa Cruz já está com 47 anos. Quem de 20 e poucos anos, ou de 27, 28, no rock, representa um ícone, ou representam ícones, que você pode olhar e falar assim, pô, o moleque de 12 anos quer ser igual aquele cara. Eu não sei. Não tem, cara. Nem no rock internacional. Nem no rock internacional. Tem rap, tem no trap. Então, pô, você vê os molequinhos aí hoje em dia. Pô, quero ser igual o Oruan, quero ser igual o Felipe Ret, quero ser igual o, sei lá, qualquer um desses caras que são trappers e que fazem som, dialogando com a juventude. Enquanto eles estão dialogando com a juventude, o rock está se tornando velho, está envelhecendo. Não consegue acessar a comunicação, se recusa a aceitar que não consegue fazer essa comunicação bem feita. Isso é uma negação que prejudica a pessoa em qualquer desenvolvimento. Se eu sou uma pessoa que eu tenho um problema e eu não admito que eu tenho esse problema, como é que eu resolvo esse problema? Aí você vai ver os roqueiros cagando regra em tudo que é lugar, vai no podcast caga regra, vai não sei aonde caga regra, pega a página e fica cagando regra. Porra, bicho, o moleque que tem 12 anos não quer você ouvir o cara falando de rock cagando regra.
Isso não interessa para essa molecada. Não. Ele quer ouvir alguma coisa que vai bater nele, que vai representar a experiência dele na vida, que vai dizer o que ele está vivendo ali naquele momento como adolescente. O rock é adolescente, cara. O rock não é esse bando de gente mais velha falando que tudo que é feito pela geração é uma porcaria e que no meu tempo era melhor e que... Ficou chato, Chato, cara. E aí, quando você se torna chato, você se torna segmentado. Então, o meu maior desafio hoje como compositor, que é um desafio que eu tenho, que eu trago para a minha vida, é como eu vou construir, com a minha idade, sem virar Peter Pan, um diálogo com essa galera mais nova. Eu consigo esse diálogo com as minhas músicas antigas, porque já tem passado de pai para filho. Né? Minha filha ontem mandou uma mensagem falando assim, pai, tua música tá viralizada no TikTok. Olhos certos. Porque tem muita gente postando, mas eles estão vivendo uma nostalgia que é que nem a gente que não viveu o Led Zeppelin, guardadas as proporções, né? Não estou me comparando ao Led Zeppelin, mas assim, é uma nostalgia que eu queria ter vivido que eu não vivi, então eu estou vivendo agora do meu jeito. Sim. É o Detonautas, é o Charlie Brown, que eles não viveram isso, a galera de 12 anos, 13, 14, mas que tá ali, batendo neles ali de alguma maneira. Mas tá bom, e o que de novo eu apresentei para poder dialogar com eles, para sustentar essa relação? Eu não consegui ainda desenvolver isso, eu estou desenvolvendo, estou tentando. Então, se os roqueiros saírem dessa posição de cagadores de regra, de que eles são os caras mais fodas e que todo o resto é uma porcaria, e entenderem que eles não estão dialogando com a galera, se a gente não fizer esse movimento de voltar para o mainstream, a gente sabe o que vai acontecer? As bandas que têm legado vão envelhecer e tá ok, mas não está surgindo oportunidade para bandas novas. E essas bandas novas, se elas não conseguirem um acesso, vão ficar segmentadas. E se ficar segmentadas, correm o risco de que, com o envelhecimento das pessoas que gostam de rock, o rock se torne um blues. Que é um estilo foda, que todo mundo se amarra, quem gosta de som gosta. Mas que é mais... Mas que é segmentado, tá? Para poucas pessoas. Não é popular. É interessante, nunca tinha ouvido falar, nunca pensei nisso. Hoje um cara o rock pode virar o blues, o jazz, hoje uma coisa... cara de 30 anos, 40 anos, ele não vai ficar mais indo para uma boate de adolescente. Ele vai para um show, né? Tipo, para poder curtir o momento dele, a experiência como alguém economicamente ativo, mas ele não vai sair para um lugar que ele vai ter que se enfiar no meio de adolescente e tal. Então, quem vai fazer isso? Os adolescentes. Então, se você não acessar os adolescentes, você não entender a linguagem dos adolescentes... Vai morrer o segmento. O segmento tende a envelhecer. E tudo que envelhece vai acabar. Né? Você pode até manter a obra, mas a sustentação física, né, da persona, do ícone, ela desaparece, cara. Então, eu tenho muito receio de que o rock se torne um estilo que, pela sua prepotência, se negue a dialogar com os adolescentes, porque se acha superior. E aí, quando você olha para a adolescência, você fala, mas está toda a energia ali, cara. Se você não falar com esses caras, com esses moleques, você não vai conseguir. É verdade. Entendeu? E não sou eu, Tico Santa Cruz. A minha vida já está estabilizada, cara. Eu tenho um monte de discos de sucesso, eu tenho hit para cantar aí em 250 festivais sem disparar uma música. Mas e a galera nova? A galera nova que está fazendo rock, está conseguindo dialogar com eles? Está conseguindo entender o que essa geração está falando? Me parece que não. Me parece que está com essa dificuldade. Muito interessante, cara. Você é um cara muito, muito interessante. E sabe o que é o difícil de conversar contigo? É saber que já tu tem um show. Essa é a merda. Já nem sei que horas são. São 10. Audiência, só pra falar pra vocês, são 10 horas. 10 horas da noite. Eu tô gravando o Tico, a gente começou... Tem quanto tempo aí já? Quase umas 2 horas, né? 1h40 de entrevista. E não dá, velho. É muita pergunta. É que eu falo muito também. Não, mas é isso que é bom. A gente vai ter que fazer... É que nem com o Rodrigo, com o Supercombo. A gente vai marcar o 2.0. O mundo gira mais um pouquinho, aí a gente continua. Mas eu que... Só pra ter noção, eu tinha mais umas 3 páginas de pergunta aqui pra você, que eu vou ter que ser obrigado a dar uma enxugada, porque senão o homem não toca. A gente ainda vai jantar, ainda tem um bocado de coisa, mas ó... Seguinte, posso fazer um bate-bola contigo? Vamos lá. Aí a gente promete que lá na frente a gente faz outra. Pode ser? Beleza. Um 2.0? Um bate-bola com o Tico Santa Cruz. E aí você não precisa vomitar, você pode desenvolver o teu bate-bola. 4 discos nacionais e internacionais que marcaram sua vida. Cara, internacionais, eu posso falar que o Blood Sugar Sex Magic foi um disco que me marcou muito. E que você abriu o show deles? Do Chili Peppers, o Ritual de Lobitual, do Jane's Addiction, é uma banda que eu amo. Que, inclusive, ele fez parte do... o Navarro tocou... Não, no Blood Sugar não. Ele fez o One Hot Minute.
Vou botar essas duas aí da minha geração ali, daquela época que eu comecei a ter essa... Porque fiz um link muito forte com eles, não só com a música, mas com o visual, com o estilo, com tudo que eu levo até hoje. Total. O Perry Farrell e o Perry Farrell é uma figura muito emblemática, ele é o criador do Lollapalooza, né? E eu acho que o Red Hot por si só, aquela coisa da Califórnia, sem camisa, aquela coisa de tatuagem, é um estilo de vida com o qual eu me identifico. Brasileiro... Cara, eu não tenho muito como escapar do Raul Seixas, assim. O Raul Seixas, ele moldou muito do que eu ouvi na minha adolescência tocando violão, aprendendo a tocar violão. Eu gostava muito de acampar. Homenageou no Rock in Rio também. Então o Raul é uma figura que... Falar do disco do Raul, é difícil de falar um disco do Raul que me marcou. Pode ser ele, pode ser o Raul. É o cara que me marca. Mas eu acho que, assim, é difícil, porque, por exemplo, eu sou um cara que tenho muito apego à obra da Legião Urbana. E acho que tem discos ali, o 2, por exemplo, que é um disco que me marcou clássico, muito. Mas, ao mesmo tempo, o Charlie Brown é uma banda que foi muito responsável por eu querer ser também um artista brasileiro. Eu tenho curiosidade de saber qual o disco do Charlie Brown que te marcou mais. Eu tenho um, mas qual é o teu? Cara, eu acho que o Transpiração, que é o primeiro, é um álbum que... Quando eu ouvi, eu falei, caraca, o que esses caras estão fazendo, bicho? Diferente, né? Me chamou muita atenção, embora não seja talvez o disco mais emblemático comigo, mas é o que me pegou pela primeira vez para eu prestar atenção no Charlie Brown. Me foi o segundo. E o Zóio de Lua, tem Zóio de Lua. Eu acho que a obra deles é muito emblemática, assim. Eu acho que o Yuka também me moldou muito no que diz respeito às coisas que a forma como eu me comportei no palco, né, em relação não a falar sobre questões políticas, porque eu nunca usei palco de palanque, mas a me posicionar sobre questões humanas. Marcelo Yuca, né? O Yuca, o Rapa, porque as pessoas têm muito essa ligação do Rapa com o Falcão. O Falcão foi cantor do Rapa. E puta cantor. Único. Cantor tem uma forma de cantar que é só ele que vai saber fazer. A voz é ele, Mas quem pensou o Rapa foi o Marcelo Yuca. Foi o Marcelo Yuca. E eu acho que o Yuca é uma figura que precisa ser lembrada. Muito mais do que porque ele é um artista que não pode cair no esquecimento das pessoas. Não, e você vê, cara. Você vê até a mudança de letra, do Rapa até ali o Instinto Coletivo, que foi o terceiro, que foi o último já após a fatalidade que aconteceu com ele, que foi até com Sepultura, né? Ninguém Regula América, foi o último disco ali. Essa música é bizarra, né? E o Yuca sempre foi muito político, né? E não só político, ele foi muito ligado nas questões sociais. Eu fiz muita coisa junto com o Yuca, né? Participei de um coletivo com ele que ia em presídios, em carceragens e tal. Então eu tive uma convivência com o Yuca que me ensinou muita coisa. Monstro. Né? Então, baterista massa também. Jamais poderia falar sobre pessoas que me moldaram a minha visão de mundo sem passar por essas pessoas. E o Yuca é a lavada de alma dos bateristas, tá, meu irmão? Né? Porque dizem que o baterista é um amigo, eu sou um amigo do músico. Olha pra Yuca e fala isso na cara dele pra tu ver. O cara era baterista e um puta de um compositor foda, né? Era uma figura muito importante. Perfeito. É uma figura muito importante. Ele sempre será. 2 artistas que você acha que merecia mais reconhecimento? Essa pergunta é difícil. Que tu olha assim, esses 2 artistas, como é que eles não têm esse reconhecimento, cara? Difícil, hein? É difícil porque tem muita gente. É foda, e aí né? Você fica... com medo. Falar, esse artista, aquele artista. Eu acho que... Cara, é difícil de falar isso, assim. Eu acho que... Tem muita banda... Tem muita gente lutando. Tem uma banda que não conseguiu, que chama Stella Bella, que é uma banda do Rio de Janeiro. Conheço. Que eu achei que foi uma sacanagem, assim, tipo, o universo, de alguma maneira, não ter conspirado a favor deles, assim. E tem uma outra banda que eu gosto muito, que é de Curitiba, que é a Anacrônica, que eu acho que assim, tem bandas, por exemplo, Maglore, sabe? Mas esses artistas já estão há muito mais tempo no mercado. Que eu falo, cara, por que não? Era pra ser gigante, né? Por que não tem a proporção que tem pra mim? Né? O Anacrônica, o primeiro disco da Anacrônica ali, meu irmão, eu escutei exaustivamente. O Stella Bella é uma banda que eu não me conformo de não ter. Stella Bella, da minha geração, do junto Rio com a ali, gente. Clássico, então tem muitos artistas que eu acho que poderiam ter tido oportunidades de... Maglore é um bom exemplo. Né? O Maglore é uma banda que eu
acho incrível, assim, que não... Thiago, salve Thiago. Não tem o tamanho que eu acho que deveria que ter. tem pra mim, né? Que eu falei, pô, essa banda, pra mim, ela... Então, assim, é difícil porque tem muita banda, assim. Eu seria injusto com um monte de banda que eu não falei aqui. Total, perfeito, mas tu já conseguiu falar um pouco. Seguinte, o disco do Detonautas e a sua melhor música. Um disco, sua melhor música. Cara, um disco do Detonautas... Eu acho que, assim, é aquilo que eu te falei anteriormente. Eu acho que o Retorno de Saturno é um disco do Detonautas que tem ali foi um momento muito especial, assim. É isso que tu levaria pro bunker? Levaria para o banco. Não, a obra do Detonautas, ela é uma construção, ela está em construção, né? Então ainda tem coisa para vir. Mas eu acho que o Retorno de Saturno eu tenho muito carinho por esse momento, porque eu consegui acessar um lugar mental que me jogou num outro patamar. Tá. Né? Como compositor. Perfeito. Estou falando isso no meu ponto de vista. Eu não quero que as pessoas cheguem e falem assim, o cara acha isso, tá? É o que eu acho. É a sua opinião, é o seu ponto de vista. E eu acho que uma música do Detonautas, cara... Eu acho que o Olhos Certos, apesar dela não ser a música mais, liricamente falando, que eu fui mais genial, digamos assim, na minha escrita, etc. Mas eu acho que ela tem um poder, cara, tão Ela absurdo, quebrou muitas cara, bolhas isso aí, né, mas... que me surpreende. Por exemplo, essa coisa da minha filha tá falando que ela viralizou de novo no TikTok. Eu fui ver, não é mentira. Tem posts com milhões de visualizações, com adolescentes brigando nos comentários, falando assim... Sabe quando acontece aquelas coisas, tipo assim... Ih, descobriram o Detonautas, agora ferrou, porque vai vir um monte de modinha, de não sei o quê. Essas coisas que acontecem quando você vê que tem alguma coisa... rolando, né? Acontecendo ali. Como que eu nunca ouvi essa banda antes? Não sei o que ela sabe, umas coisas assim. Então, o Olhos Certos acessou esse lugar. Acessou. Então, eu acho que o Olhos Certos é uma música que, apesar de Quando Só Se For, Dia Que Não Terminou, o Retorno de Saturno, Outro Lugar, seriam músicas enormes do Detonautas, eu acho que o Olhos Certos é uma balada que pegou, sei né? lá, vai ser tipo aquelas baladas que daqui a 30 anos, ainda mesmo que a inteligência artificial tenha assumido o controle de tudo, vai tá lá. A gente vai estar algum robô reproduzindo a gente. Vai estar lá. Perfeito. Se eu tivesse o poder de te dar uma máquina do tempo e tu voltar para 3 shows que você fez para viver de novo, só que com a consciência de que tu sabe já que aquilo ali vai ser foda. 3 shows. Eu acho que a gente abriu o Chili Peppers, né? Acho que foi um show que marcou muito. Porque Pacaembu, né? Foi a primeira vez que a gente tocou em São Paulo. Hoje é tudo Allianz Parque, mas naquela época era Pacaembu. Então foi show que impulsionou muito o Detonautas ali no começo. O Rock in Rio, em 2011, que foi o que deu pra gente também Palco Mundão ali. Palco Mundo, independente ali, fazendo o nosso show ali. E mais um outro show assim emblemático, cara. É difícil de falar porque tem tantas coisas que aconteceram, né, que foram importantes. Ou um momento, né? Eu acho que esse momento que a gente retorna com o acústico, a gente consegue fazer reagrupar os fãs, assim. E isso foi muito importante para essa fase que a gente está vivendo agora no Detonautas. Perfeito. A nossa agenda hoje é uma das maiores agendas do rock brasileiro. É doido, show pra caralho. E eu acho que foi muito porque a gente conseguiu se reorganizar e reagrupar a nossa base de fã. E no meio disso, tu ainda se manda sozinho pros cantos, né? É porque eu sou essa pessoa, né, cara? Tu ainda se manda sozinho pros cantos. Eu tenho essa identidade cigana, digamos assim. A estrada, né? Eu gosto de estar na estrada. Inclusive, um brother meu chamado André Rangel. Sim, que é lá de Natal. De Natal, né? Te mandou um abraço. A gente faz muita música lá junto. Em Natal. Ele vai ser a sua base lá, né? Sim, sim. É mês que vem, né? Isso de certa forma, cara, ao mesmo tempo que eu passo muito perrengue, porque eu me coloco nesses lugares sozinho. Eu não vou com produtor, não vai vou você, com... Sou eu e os amigos que eu fiz na estrada. Mas, por outro lado, também me dá um poder que eu tenho sobre a minha carreira, sobre a forma como eu vejo o mundo, que não me blinda da realidade. Então, eu consigo também capturar coisas nesses lugares que eu trago para o meu trabalho com Detonautas e que reforça... Eu tenho muita vontade de um dia poder falar para uma galera que tenha vontade de ouvir sobre todas essas... todo esse conhecimento que eu absorvi ao longo dessas minhas... Não só do meu desenvolvimento como artista mainstream, mas de um artista mainstream que não... apesar de todo o conforto que o mainstream oferece, não se negou... Se desconectou do resto. Não se negou a viver essa experiência de não ter a estrutura mainstream quando eu estou sozinho. Eu não tenho essa estrutura. Eu que vendo show, eu faço a produção, eu faço a logística, eu faço marketing, eu faço tudo.
do meu, né? Não do Detonautas. Então, isso me dá uma condição de conhecimento a respeito até para poder colocar em prática com Detonautas, que eu acho que os artistas não têm. Eu acho que os artistas ficam numa vibe tão isolada dessa realidade que eu acho que eles... Eu tenho a impressão, tá? Não é uma coisa que eu tô falando assim, cravando. Mas eu tenho a impressão de que eles não sabem o que acontece por trás por esse lugar. Não, e eu acho do caralho, porque vocês estiveram aqui no Teatro Rio Mar, eu fui nesse show. Inclusive, vocês mandaram ingresso pra mim. Muito obrigada por sua produção. Sim. A gente ia tentar fazer a entrevista. Aí ela, cara, o Tico não vai, mas ele tá te mandando os ingressos. Aí eu fui, assisti, foi do caralho. Fui sozinho, minha esposa teve outra parada, fiquei forever alone lá, assim, tipo, vendo Detonautas. Muito massa. Mas eu acho incrível, porque é uma estrutura muito grande. E tava vendo os seus stories com o Kaique no carro, vocês os 4 no carro lá dirigindo, coisa de banda que tá na independência, ralando na estrada. Eu acho muito massa essa discrepância e você estar disposto a isso, né? Não abandonar isso, né? Eu acho que em algum momento talvez eu vou dar Em algum uma lugar. espaçada, digamos assim. Até porque a agenda do Detonautas já não tem mais tanto Tanta espaço brecha, para essa... Mas sempre que há uma brecha, eu procuro os meus amigos. Ou é o Kaique, ou é a galera do Spoilers, ou são os meus amigos do Legião 5 lá de Minas, ou são os meus amigos lá de vários lugares, porque eu fui fazendo muitos amigos ao longo desse tempo. Vamos lembrar que de 2006, né, que é o Psicodelia, até chegar aqui agora, o rock atravessou momentos em que simplesmente desapareceu da vida das pessoas, Total. da coisa. E para você sobreviver, eu tive que fazer esse movimento também. Então eu aprendi muita coisa, cara. Tipo, eu tenho hoje condição de falar com propriedade para qualquer moleque, para qualquer pessoa de qualquer idade, adulto, empresário, qualquer um. A experiência que eu tenho no sentido de conseguir... Às vezes eu preciso resolver coisas até do Detonautas, de logística, por exemplo, que eu ganhei uma expertise que eu sei, meu irmão, muito mais de logística do que 90%, posso falar para você, do que 90% das pessoas que trabalham com logística dentro do mainstream. Claro. Porque eu aprendi na prática. Fazendo, Não estou né? falando de teoria. Não estou falando de alguém que está dando um curso que, ok, pode ter um teórico que vai dar um curso que é legal, mas o que eu sei é na prática, cara. Entende? Tá no E eu rolê acho mesmo. que isso me dá um poder sobre a minha profissão de ter o conhecimento não só do mainstream, mas do conhecimento da pré-produção, da produção, de como se faz a vida na estrada, de como se organiza uma equipe, de como se monta uma estratégia para você poder chegar nos lugares e tudo. E isso é só o tempo que te dá, não tem nenhum curso necessariamente que vai te dar isso. E um salve pro Kaique também, viu? Abraço, Kaique. Kaique, o Viking de... Kaique, o holograma de Fortaleza, né? O Viking, pode crer. Viking de Fortaleza. Pode crer. 2 feats que você ainda sonha em fazer. Porque tu já fez com muita gente, mas tipo, feat, por exemplo, álbum novo Detonautas. E de inéditas, 2 pessoas que você gostaria que cantasse. Essa é a penúltima. O perigo de responder essa pergunta é eu já entregar spoiler de coisa que vai vai acontecer. acontecer. Não, aí tira esse. Esse aí, se tá rolando, só fala de outros 2. Cara, sei lá, eu acho que eu precisaria ser um pouco criterioso para poder fazer essa escolha Essa dos parada. feats. Porque a gente fez feat com muita gente, né? A gente tem música com a Alcione, a gente tem música com o Lucas Luco, a gente tem música com a Cone Crew, a gente tem música com o Gabriel Pensador, a gente tem música com o DMN, a gente tem música com o Flávio Renegado, a gente fez feat com um monte de gente de todos os segmentos. A gente vai lançar um feat agora junto com o Gustavo Mioto, né, que é um cara do sertanejo. A gente fez uma versão de blues do Sonhador, que é uma música super famosa, que a gente tem o Detonautas se permite fazer essas manobras, digamos assim, de musicais com outros artistas de outros segmentos. Tem muita gente legal, cara. Assim, eu não gostaria de mencionar, porque eu tenho medo de falar alguma coisa e, sei lá, depois não conseguir fazer. Não rolar. E aí eu prefiro, esperar para ver o que vai acontecer, porque a gente está vindo com uma previsão de lançar alguma coisa esse ano ainda, ou no início do ano que vem de inéditas, e certamente a gente vai passar por essa... Por ter essa que fazer essa busca aí, escolha, né? Do feat. Me fala em off. Te falo em off. Eu tenho ideias, depois eu falo. Mas, ó... A única coisa que eu posso dizer é que não está dentro do nosso segmento.
é o que eu busco. Outro rolê, São né? outros segmentos, Perfeito. E não é pra também juntar no Spotify pra fazer algoritmo, não. É por admiração mesmo. Legado, né? Sim, pela admiração pelos artistas que a gente celebra de alguma maneira de outros segmentos. Perfeito. Tico, é o seguinte, qual o maior sonho da sua vida? Cara, eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada. Todos os sonhos que eu tinha no sentido de projeção, eu alcancei. Todos. Que massa, cara. Né? Então, hoje o meu sonho está relacionado com a minha família, está relacionado com os meus filhos, está relacionado com oferecer oportunidade para que eles possam desfrutar e alcançar os espaços deles nesse lugar. Assim, eu acho que o Detonautas ainda tem muita coisa para frente, né? Tem muita coisa para conquistar ainda, mas tudo que eu sonhei quando eu era adolescente, eu posso dizer para você que eu consegui. Realizou, né? Imagino. Deu para ver, eu acompanhei. Meu irmão, é o seguinte, eu preciso te liberar. Assim, te liberar não, a gente vai te levar, né? Mas assim, eu preciso agradecer, para mim é um prazer muito grande ter você aqui. Você vai assinar, obviamente, isso depois, mas tem uma outra parada que você vai assinar, porque esse violão que tá aqui, ó, deixa eu pegar aqui e te mostrar. Esse cara que tá aqui foi o meu primeiro violão. Esse aqui é o atual, né? O que eu uso agora. Mas esse aqui, deixa eu botar aqui na boca, é o primeiro violão da minha vida. Esse violão quem me deu foi minha mãe que tá ali no quadro, que eu ganhei de uma artista daqui a Sul. Que legal. Maravilha, mamãe já se mudou tem 2 anos e pouco, né, amor? Para outro plano. E esse foi o primeiro violão, cara, que minha mãe teve a mesma coisa, assim. Minha mãe teve uma condição muito boa, foi demitida, enfim, e a vida desabou. E em vez dela se abater, ela foi vender sabonete na ponte Rio-Niterói. Entendeu? Sem ego, vou ter que fazer o que tem que fazer. E esse violão ela comprou vendendo sabonete. Então, assim, eu tenho um puto orgulho e eu restaurei ele. Né? Ele estava meio zoado, eu restaurei com o Rafa. Um abraço, Rafa Luthier, incrível daqui. E eu estou fazendo um documentário bem devagarzinho desse filme, também trabalho com isso, de botar as pessoas que, de alguma forma, eu estou tendo o privilégio de entrevistar, sendo comunicadora, ela me incentivou a isso. E eles estão assinando esse violão. As pessoas com quem eu tenho o prazer de conhecer, os meus heróis, ou as pessoas que me influenciaram em algum momento. E ali entre 2002 e 2015, um bom espaço, né? Eu tocando muito, você fez muita parte. Eu ouvi muitos Detonautas, cara. Eu ouvi muito. Fico feliz. Por muito tempo eu me inspirei, olhei e falei, porra, cara, quero que minha banda chegue lá, papapá. E mesmo não tendo chegado onde vocês chegaram, eu vivi muita coisa boa na música, né? Eu quero tocar um Lollapalooza. Nunca toquei no Lollapalooza, mas, porra, eu toquei no Circo Voador, fiz Teatro de Sé. Também é vitória. Sim, claro. Tudo é vitória, claro, né? Claro, não é só o Rock in Rio, né? E eu vou querer que você assine esse violão. Fico honrado. Porque você é um dos compositores que eu ouvi muito, sacou? Aqui tem, ó, Thiago Oliveira da Maglória, ó. Legal. Super Combo, o Léo Ramos, Lenine. Aqui, Flávio Venturini. Só mestres. Braulio Bessa, Jay Wacker, Lô Borges, Beto Guedes, Rodrigo Amarantes, Alexandre Carlos. Me sinto honrado. Do Nat Roots. Me sinto Então, honrado. acho que tu vai assinar aqui, ó, entre Beto Guedes, Rodrigo Amarantes e Alexandre Carlos, tá bom? Fiquei até arrepiado. Que é esse, mas é extremamente... Eu quis mostrar isso na tela, só pra galera saber desse registro. A gente assina depois, pra você fazer... A gente achar o lugar certinho. Mas é pra te dizer que você vai fazer parte disso aqui legal. também. Fico feliz de estar nessa nessa galeria, aqui, né, cara? De nomes extraordinários, sem dúvida nenhuma. E é um violão que, porra, pra mim é uma homenagem à minha mãe, né? Que mesmo eu não seguindo na música, continuo compondo, assim. Mas graças a esse movimento de música, eu sou um comunicador hoje e trabalho com arte. Sim. Se não fosse ela acreditar de que vendeu o sabonete dela, eu não teria chegado aqui, a gente não teria trocando essa conversa. E é isso, já já a gente assina. E eu queria te agradecer, Tico, por você estar aqui, cara. Você é um cara que eu admiro muito, já ficou claro isso. Espero que tu continue fazendo o que você faz, encontrando sua paz e tudo mais, mas continue sendo esse lado, esse artista humano que divide de fato a verdade, né? Não é você nunca foi um personagem e nos momentos que você achou que tinha que mudar, você mudou, você melhorou, você foi evoluindo e dividindo isso com a gente sem máscaras, né? Tá doendo, tá maneiro, né? Então, cara, eu fico feliz de ouvir isso. Assim, acima de tudo, eu acho que diante da história individual de cada pessoa, daquilo que você está construindo aqui também, de que nós construímos, eu acho que
são as frequências com as quais a gente se conecta. Exato. Né? Então, sem papo de coach, assim, sem querer pagar de coach, mas eu acho que muito está dentro... Realmente é o que a gente coloca assim dentro da nossa cabeça. Perfeito. A forma como a gente se encara internamente é o que vai refletir Total. nas sombras e na luz. Acredito né? demais. O que é para os outros. Eu fico feliz de poder, de alguma maneira, fazer parte dessa história, Você da faz. sua vida, da vida das pessoas que estão acompanhando aqui o podcast. E, enfim, é isso. A gente continua, vai seguindo nossos Tamo caminhos e certamente teremos outras oportunidades também para falar sobre outros assuntos também. Estamos no Zap agora. Maravilha. Qualquer coisa a gente vai se falando. Chico, obrigado, cara. Eu que agradeço, Léo. Showzão agora? Vamos lá. Vamos nessa? Meu povo, Chico Santa Cruz, não preciso falar muito mais do que a gente já falou aqui, vai ter um 2.0. Eu tirei umas 3 páginas de entrevista aqui, porque o assunto tava bom, cara. Quando o assunto tá bom, eu não interrompo. Melhor a gente marcar outra depois. Esse é mais um Os Bastidores de Tudo. No card vocês vão poder assistir tudo que vocês quiserem. Tem um monte de entrevista, um monte de gente foda. E vou deixar também as mais de 430 entrevistas dos nordestinos pelo mundo, com uma galera muito foda. Porque, modéstia à parte, eu sou um cearoca, certo? Sim. Mas o Nordeste brasileiro, composto por esses 9 estados maravilhosos, tem muito artista foda, tem muita gente da literatura foda, músico, diretor de cinema, Karim Anus, Kleber Mendonça Filho aqui do lado, uma galera que eu tive um privilégio imenso de conhecer, Lázaro Ramos, Chico Santa Cruz está aqui também, e vá lá assistir, beleza? Um beijo no coração, a gente se vê no próximo Os Bastidores de Tudo. É nóis, valeu!